Capítulo 861, Ogro. Está tudo bem, os mercenários vão nos proteger. Hera beijou a testa de sua irmã, o que ajudou Yalani a se acalmar. Eu vou dar uma olhada. Rafanelia já tinha saído da carruagem e colocado armadura de cavaleiro e luvas de aço. O cavalo de batalha que ela sentou soltou um grunhido, correndo para a frente do grupo. O cavalo havia derramado poeira e cabeça de pão, e ele não conseguira se esquivar a tempo. Até a barba dele estava cheia de pedrinhas, a performance cômica fazendo as meninas da carruagem rirem baixinho. Os olhos severos de Hera pareciam ter se suavizado. Essas putinhas são realmente... Poei. A velha Pão cuspiu areia em sua boca, a mão indo para o estojo da arma. Ele polira a maior parte da ferrugem e agora cheirava a pólvora. Leilin ainda acreditava que não seria tão útil quanto o martelo em combate corpo a corpo, no entanto. Leilin estava cético quanto a saber se este anão, que não tinha sequer chegado ao nível 5, era corajoso o suficiente para lutar contra um cavaleiro de alto escalão com sua vida. Embora sujar a barba fosse um insulto muito sério para alguns anões, o Pão parecia ter assimilado na sociedade humana, e tornar-se astuto e astuto. Ou talvez se possa dizer que depois de trabalhar extensivamente com humanos, ele aprendeu a ser covarde e pegou alguns maus hábitos. Naturalmente, o anão talvez não concordasse com essa avaliação. Leilin não pôde detectar o menor traço de temperamento teimoso e tenaz de um anão da velha Pão. Quando Rafinelia voou de volta como o vento, ele já estava levando seu cavalo de batalha, avidamente por ela, e até mesmo recebeu uma coroa de prata como uma dica. Deve ser dito que a velha Pão realmente poderia cuidar bem dos cavalos de guerra. Nos últimos dias, o monte originalmente desnutrido de Rafanelia parecia muito enérgico. A nobre já havia expressado o desejo de contratar o anão como seu guarda pessoal, e a velha Pão parecia bastante satisfeita com esse arranjo. O que está acontecendo na frente? Leilin não se importou particularmente com a futura carreira da velha Pão, e imediatamente perguntou sobre o estado das coisas na frente deles. Alguns batedores e ladrões relataram que descobriram as pegadas de um ogro. As impressões são relativamente recentes e parece que foi apenas meia ampulheta atrás. Devemos estar prontos para entrar em uma briga a qualquer momento. Depois de ouvir a declaração de Rafinelia, todos os mercenários ficaram nervosos imediatamente. O ladrão halfling e o arqueiro humano não puderam deixar de segurar suas armas com mais força. Pan involuntariamente começou a se aproximar do lado de Rafinelia. No geral, essa jovem era a dissuasão mais poderosa de todo o grupo. Como o perigo havia acontecido, ela poderia se adaptar mais rápido e ter a maior chance de escapar. Bem, Rafinelia, você vai me proteger, não vai? Pão olhou para Rafinelia esperançosa. Você não é um mercenário? A jovem sempre fora completamente desdenhosa com os covardes de ossos macios como ele. Céus! Faça isso pelo amor de Nick, você não pode tratar seu guarda como este. A velha e miserável Pão será despedaçada pelo ogro, e quem cuidaria do seu Nick então? As lágrimas da velha Pão estavam prestes a transbordar de seus olhos, e ele se agarrou às pernas de Rafinelia com toda a força. Nick era o nome que a velha Pão dera ao cavalo de guerra de Rafinelia ao passar. Muito bem, muito bem. É dever de um cavaleiro proteger os fracos. Rafinelia estava bastante assustado com a expressão em seu rosto. Oh! Eu te admiro, grande cavaleiro. Pão imediatamente começou a balbuciar sem parar. No entanto, seu pagamento como meu guarda-cavalos será cortado pela metade. Rafinelia aprendeu muito depois de viajar com eles, e poderia até pechinchar sobre os preços agora. Fora de questão, o máximo é 10%. 40%. Você acha que não consigo encontrar nenhum outro cavalo? Minha família tem uma dúzia. 30%. Você não pode abaixar mais, caso contrário, a velha Pão não pode nem mesmo se dar ao luxo de beber rum aguado. Deal. A senhora cavaleiro ainda era bastante jovem e inexperiente quando tudo foi dito e feito. Ela recuou derrotada sob as táticas lamentáveis do anão, e Leilin não pôde deixar de achar engraçado. Nesse exato momento, um grito triste veio da frente. Ogro! O ogro está aqui. Fique alerta. Fique de guarda. Leilin tirou sua espada de aço, em um flash, seus olhos vigilantes atentamente assistindo ao alvoroço na frente dele. Além da cacofonia de vozes humanas, os sons de estranhos rugidos e armas colidindo soaram agora. Os ogros realmente apareceram.
O Halfling do esquadrão tirou imediatamente a adaga e se escondeu nos cantos escuros da carruagem. O arqueiro humano subiu em cima da carruagem para encontrar um lugar adequado para si mesmo, e seu arco de madeira que ele normalmente carregava de costas estava agora preso em sua mão. Ogres. Estou esperando por você há muito tempo. Rafinha levantou-se animadamente e controlou seu cavalo, imediatamente mudando de direção. Espere, eu vou com você. Ela ouviu a voz de um homem vindo de trás dela e seus olhos se arregalaram em resposta. Quando você veio? Ninguém sabia quando. Leyline montou o cavalo de batalha e sentou-se atrás de Rafinha. Para este cavaleiro de alto nível, isso era completamente inimaginável. Um cavaleiro e seu cavalo deviam ser uma entidade, e ser abordado assim sem nem perceber era muito perigoso se o homem tivesse uma intenção maliciosa. O coração de Rafinha ficou gelado, e a atitude do homem sentado atrás dela tornou difícil para ela suportar. Talvez você devesse ser um ladrão. Desça imediatamente. Nick não vai gostar nada disso. Nesse ponto, a proximidade de seus corpos foi bastante estranha, e Rafinha começou a corar levemente em resposta. Seja uma boa menina, vamos. Eu não sou uma criança. Rafinha protestou fracamente, mas Nick saiu correndo como um redemoinho negro abaixo deles. Neste momento, Rafinha revelou sua soberba equitação. Mesmo na situação em que ela tinha alguém andando atrás de suas costas, ela passou pelas tropas e obstáculos caóticos para chegar à frente da caravana. Muitas carruagens estavam em retirada, e vários grupos mercenários já estavam brandindo suas espadas e arcos em um semicírculo. Do outro lado das tropas defensivas havia um grupo de monstros enormes, com menos de 20 entre seus números. São esses ogros. Esta é a primeira vez que os vejo. Rafinha espiou curiosamente os monstros à sua frente. O primeiro ogro tinha quase 3 metros de altura, com o torso de um homem. Parecia um gorduroso obeso, com pele cinza escura, pescoço grosso, cabelos emaranhados e sarcomas no corpo todo. Havia um nariz largo e achatado sob os olhos de fera e expuseram os dentes negros salientes, fazendo com que parecesse tão malévolo quanto um demônio. O que estava bem na frente era o chefe desse grupo de ogros. Ele usava pele de animal bronzeada simples em torno de sua cintura. Os outros ogros estavam completamente nus, tudo flopando. Cheiro horrível. A pouco mais de 12 metros de distância, um fedor podre assediava suas narinas, fazendo Rafinha involuntariamente cobrir o nariz. Não é ruim. Parece muito semelhante à imagem no manual ilustrado de ogros, só que não vimos suas diferentes variações, como o ogro de 2 cabeças e o ogro xamã. Leyline agora avalia os ogros em frente a ele, seus olhos azuis brilhando intensamente. Por razões que uma pessoa comum acharia difícil de aceitar. Aí Chip, analise as estatísticas do ogro, Bip. Iniciando a missão, começando a varredura. Os dados estão sendo coletados, gerando gráficos. O Chip aí executou lealmente o comando de Leyline. Em um curto espaço de tempo, um holograma de um ogro foi projetado antes de Leyline, junto com informações detalhadas sobre suas estatísticas: nome, desconhecido, raça, ogre, gênero, macho, força, 7, agilidade, 3, vitalidade, 10, espírito, 1. Talentos, regeneração. Ogros possuem habilidades regenerativas extraordinárias, e podem sobreviver por um período muito longo de tempo se eles tiverem suas cabeças cortadas. 2. Armadura da pele. A gordura na pele de um ogro se mistura com a sujeira para se tornar uma camada separada de defesa natural. Seus efeitos são comparáveis. A armadura de couro normal, sem resistência à magia. Estas estatísticas são comparáveis. Há um rank médio 7 ou rank 8, e é apenas um ogro comum. Além disso, esses ogros têm constituições poderosas e capacidades regenerativas aterrorizantes. As células em seu corpo devem ser muito mais ativas do que em pessoas comuns, e se o Devil Blood agir pode absorvê-lo, então talvez possa aumentar minha vitalidade em 2 ou 3 pontos, atingindo o gargalo de 10 pontos. Leyline estava agora olhando para esses ogros como se fossem um enorme baú de tesouro. Mesmo pelas estimativas mais conservadoras, essa tribo de ogros poderia aumentar sua vitalidade em 1 ou 2 pontos. Era equivalente a ser abençoado pela graça de um deus de baixa patente. No entanto, Leyline simplesmente não se atreveu a provocar um grupo tão grande de ogros sozinho. Ele até precisava confiar nos outros para se proteger antes de ter certeza de poder passar por essa região com segurança.
No entanto, o grande grupo de caravanas estava enfrentando os ogros e Lelin viu sua chance. É apenas um grupo disperso de ogros, não precisa se preocupar. Nesse momento, membros do Azenalks correram, liderados pelo impressionante lutador de alto escalão Siegfried que Lelin havia conhecido antes. Vendo que havia menos de 20 ogros contra eles, a expressão de Siegfried relaxou. Não há xamãs. Há pouco suficiente para que os outros mercenários e carruagens possam ganhar experiência com isso. Não será tão assustador em nosso próximo encontro. Siegfried estava plenamente consciente de que, se as forças de seu grande grupo de caravana pudessem ser unidas, não seria um problema para elas passarem por essa região. No entanto, os humanos foram frequentemente derrubados por seu medo do desconhecido, especialmente quando esses ogros tinham uma reputação tão assustadora nos rumores. Isso tornou muito mais fácil desencadear o pânico coletivo, e isso seria ainda mais devastador para eles do que um tsunami. Como resultado, era muito importante deixar esses mercadores covardes saberem sobre esses ogros com antecedência. Capítulo 862 Primeira luta. Os Azenalks manterão tudo sob controle na parte traseira. O resto de vocês, avance. Siegfried refreou seu cavalo e permitiu que seus membros formassem uma linha defensiva atrás dele. A recompensa por decapitá-los e as contribuições e a recompensa monetária da guilda de mercenários serão todas suas. Siegfried estava profundamente ciente dos pontos fracos da humanidade, e era perspicaz e implacável o suficiente para lançar imediatamente mais isca para atrair os outros. Vários grupos mercenários de tamanho médio começaram imediatamente a desejar, mas antes que pudessem discutir mais a sua decisão, os ogros que estavam diante deles não podiam esperar mais. O ogro que estava na frente lançou sua boca feroz aberta como uma besta, e soltou um rugido aterrorizante, o osso animal desconhecido que segurava em sua mão tornando-se um enorme porrete que varreu como um vendaval feroz. Bang! O clube de ossos bateu nos escudos dos combatentes do escudo bem na frente, e um som surdo pôde ser ouvido. Vários mercenários imediatamente desmoronaram, seus braços estalando alto. A força geral de um ogro era em torno de 5 ou 7 pontos, igual à força de um lutador de nível 5 de elite. Era algo que os mercenários comuns simplesmente não podiam enfrentar. Como se respondessem ao rugido de seu chefe, os ogros atrás dele brandiam seus enormes tacos e martelos, ou até levantavam os punhos nus para atirar nos mercenários. Vários grupos mercenários de tamanho médio tiveram suas linhas de frente entrando em colapso imediatamente, e seus líderes gritaram ordens sem sucesso. Todos podiam dizer que a expressão de Siegfried ficou sombria. Os dados e atributos deste mundo não seguem exatamente o princípio da superposição. A soma de duas ações não é necessariamente igual ao efeito de cada uma das ações executadas sozinho. Lelin observou a cena, mas começou a refletir sobre outros assuntos. Depois de experimentar tanto no mundo dos deuses, ele finalmente percebeu que os dados do atributo eram diferentes neste mundo. Embora as pessoas comuns tenham um nível médio de 1, parece mais difícil avançar mais. Até mesmo quebrar o gargalo de 1 para todas as minhas estatísticas foi muito difícil no começo, e eu passei um grande esforço para fazê-lo. Depois de aumentar as minhas estatísticas para 5, cada vez que aumentava as minhas estatísticas em um nível, tornou-se várias vezes mais difícil fazê-lo novamente. Depois de atingir 10 pontos, a disparidade se tornará ainda mais óbvia. Lelin teve uma premonição de que, depois que seus atributos médios chegassem a 10 pontos, toda vez que fosse aumentado em 1, talvez fosse equivalente à soma dos efeitos de seus avanços anteriores. Sua força total aumentaria e ele cresceria consideravelmente. Esse tipo de aumento exponencial era diferente do que ele estava acostumado. Hoje, um forte vendaval soprou em toda a região, e Lelin subconscientemente notou um fragmento de armadura quebrada no chão, com manchado de manchas de sangue por todo lado. Isso mudou sua atenção diretamente para o campo de batalha. Mate aqueles bastardos de pele escura. Um líder de grupo, mercenário de tamanho médio gritou, irradiando uma tremenda força de que esses ogros eram poucos em número e nem sequer tinham 1/10 do número de um grupo de mercenários de tamanho médio. Depois que os profissionais de nível médio foram parar os ogros, a superioridade em números ficou clara. Mate. 10 mercenários de baixo escalão pegaram seus piques e se agruparam em uma formação simples, prendendo firmemente um ogro em seu círculo.
Mesmo esses simples ataques de grupo não podiam ser decifrados pelos cérebros do ogro e, junto com o comando do capitão, 10 lanças foram acertadas em uma como víboras. O ogro se enfureceu, e apesar de ter capturado a cabeça de 2 piques, muitos outros piques perfuraram seu corpo. Grandes quantidades de sangue fresco fluíram, e o ogro lutou continuamente, mas foi firmemente preso pela prisão de lanças de aço. A aliança de 10 profissionais de baixo escalão teve o poder de ferir gravemente um ogro. As lanças usadas por esses mercenários pareciam ter sido remodeladas, com a ponta da lança contendo sucos e farpas sangrentas. Uma vez que um perfurou um alvo, sem dúvida espalharia a ferida e causaria uma hemorragia. O sangue jorrou como uma fonte torrencial e, embora os ogros se orgulhem de sua capacidade regenerativa chocante, não conseguiu salvar a vida deste. Os rugidos do ogro ficaram cada vez mais fracos e a luz em seus olhos também começou a diminuir. Seu enorme cadáver finalmente bateu no chão, misturando sangue fresco com terra para formar um estranho padrão manchado. Não importa o quão estúpido, cérebro tenha sido o chefe de um ogro, observando muitos de seus clãs sendo cercados e abatidos, começou a rugir, quebrando o braço de um mercenário azarento em suas mãos. O som de seu grito havia mudado de seu estado frenético anterior e parecia muito curto. Os outros ogros que ouviram o som começaram a recuar, e alguns até viraram as costas e pagaram o preço de serem atingidos pelos mercenários, para fugir do campo de batalha. Ei! Nem pense em fugir, covardes. Neste momento, Leilin sentiu o cavalo de batalha negro sob ele imediatamente galopar, avançando em direção ao chefe dos ogros. Os outros mercenários ficaram surpresos quando viram um cavalo de guerra negro carregando um cavaleiro esbelto, saltando diretamente sobre a multidão para chegar à linha de frente. Havia até mesmo um lutador sentado atrás dela que parecia não saber se devia rir ou chorar. Habilidade de batalha de cavaleiro, carga. Habilidade de batalha de cavaleiro, bravear technique. Habilidade de batalha, que afiada. Uma poderosa chama brilhante explodiu da lança de Rafinha, e muitos mercenários gritaram cavaleiro de alto escalão. Em espanto. O cavalo de guerra tinha sido reforçado por muitas habilidades de batalha que começaram a galopar ainda mais rápido, e ultrapassou o comandante de ogros num piscar de olhos. Rafinha enfiou a lança com grande força, e como havia sido reforçada pelo que afiado, quebrou imediatamente as defesas do chefe dos ogros. A lança atravessou o peito e saiu pelas costas, e de repente o sangue começou a cair. Como um cavaleiro rank 10 com um corcel nobre, a armadura é lança. Se Rafinha não pudesse derrubar um ogro que fosse meramente equivalente a um lutador de nível 7 ou 8, seu mestre provavelmente se jogaria em um lago. Boa! Quem é esse? Siegfried observara a batalha de lado e seus olhos pousaram no cavaleiro de alta patente. Este foi um poderoso profissional, e muitas vezes representava um bom histórico. Nem todo mundo poderia se dar ao luxo de levantar um cavaleiro mestre. Eles não são dos grupos mercenários de tamanho médio, talvez eles estejam vagando por mercenários. Um bruxo vestido inteiramente de vestes negras respondeu do seu lado, seus olhos brilhando. Um mercenário errante. Parece que ainda há muito talento no fundo do barril. Mande alguns homens para falar com eles. Siegfried acariciou seu queixo, sentindo-se bastante curioso sobre a identidade do cavaleiro. Nesse ponto, o mago assentiu com indiferença. Então os ogros rumores são apenas a este nível. Rafinha amarrou o cadáver do chefe do ogro em um poste, uma voz brincalhona vindo de dentro de sua armadura. Leilin poderia dizer que havia algum desconforto escondido em sua voz um pouco trêmula. Ei! Você não deveria me decepcionar primeiro? Como você ainda está aqui? Como esperado, Rafinha já havia esquecido tudo sobre Leilin durante sua acusação anterior, e apenas lembrou que ainda havia alguém sentado atrás dela agora. Ao mesmo tempo, Leilin ouviu-a resmungar para si mesma. Horrível, que horrível, tão sujo. Não quero mais essa lança. Embora Rafinha tivesse intervindo no final, a briga se espalhou para as caravanas, e depois que ela finalmente atacou o chefe dos ogros, o resto dos ogros correu ainda mais rápido. Em um piscar de olhos, eles pareciam ter desaparecido nos densos arbustos à beira da estrada, o que fez os mercenários que queriam o dinheiro da recompensa se sentirem desanimados. Rafinha ganhou crédito e parecia estar em estado de transe. Ela nem sequer respondeu aos homens enviados pelos Ezenalks,
Finalmente Lei teve que se apresentar e conversar com eles. Somente depois de voltar para sua própria carruagem, Rafinha colheu os olhares reverentes dos outros, e geralmente essa menininha teria ficado tão feliz que, se tivesse uma cauda, estaria rapidamente abanando. No entanto, a garota parecia mais preocupada em jogar fora sua lança de aço que estava coberta pelo sangue e cheiro do ogro. Ela foi sozinha para a carruagem das irmãs, e um som fraco de ânsia de vômito foi ouvido. Lei calculou que ainda precisava de algum tempo para se adaptar. A velha Pan uma vez mais pegou restos e pegou a lança que Rafinha não queria mais. Ele a guardou com cuidado, como se fosse um objeto precioso. Depois de ouvir que Rafinha havia abandonado os ouvidos do ogro, já que ela estava com medo de como estava sujo, o Pan jogou uma enorme berra e pisou em seus pés. Ele até repreendeu Lei em voz alta por ser um perdulário. O nível de sua ganância fez com que Lei se perguntasse se a velha Pan seria do sangue de um dragão assambarcador. Se aqueles ogros vierem novamente, velha Pan os deixará provar o poder da minha arma. A velha Pan estava segurando uma garrafa de rum com ambas as mãos, e arrotou de vez em quando, seu rosto completamente vermelho de excitação. Depois de lutar contra os ogros, todo o grupo de comerciantes começou a continuar sua jornada. No entanto, todos se acalmaram e já não estavam com tanto medo quanto antes. Depois de passar pelo primeiro teste, eles perceberam que os ogros não estavam no nível deles. Embora os ogros fossem muito fortes, eles ainda se machucavam e sangravam, e até levaram a cabeça do chefe como lembrança. Depois que o medo passou, todos os seus pensamentos se animaram novamente. Até mesmo Era e sua irmã pareciam sorrir mais. Realmente. Lei olhou para a cena e, por dentro, balançou a cabeça, um traço de suspeita em seus olhos. Porque eu sinto que havia algo fora sobre esses bandos de ogros. Parecia que eles estavam usando um plano contra os soldados. Que piada! Mesmo que tivessem a capacidade mental, como poderiam ter essa ideia? Talvez fosse apenas uma coincidência. Não, os rumores de ogres de duas cabeças ou xamãs de ogre talvez tivessem esse tipo de inteligência. Se for verdade, então as coisas ficarão interessantes. Os lábios de Lei se curvaram em um sorriso significativo. Capítulo 863 Armadilha. Os eventos ocorreram de acordo com as expectativas de Lei. Vários ogres vieram para desafiá-los de vez em quando, de 5 ou 6 para mais de uma dúzia de vez em quando. Obviamente incapazes de prejudicar seu grande grupo, eles fugiriam com suas caudas enfiadas entre as pernas, às vezes deixando numerosos cadáveres para trás. Muitos mercenários estavam aterrorizados no começo, mas com o passar do tempo, eles se deitavam em suas frentes nos telhados das carruagens e observavam as maneiras patéticas pelas quais os ogros fugiam enquanto explodiam em gargalhadas. Essa atitude relaxada chegou a infectar os Ezenalks. Lei descobriu que além do Siegfried e daquele bruxo, os outros membros pareciam superestimar seus inimigos. Há mais 2 dias até sairmos dessa região. É a missão mais fácil que a velha Pan já fez. Enquanto o grupo prosseguia, o anão, Pan, agarrava-se a sua garrafa de álcool como se fosse precioso, e seu nariz de brandy brilhava intensamente. Eu nunca mais quero ver aqueles vermes nojentos. O ressentimento de Rafinha era óbvio. Desde o momento em que tentara se exibir, não participara dos ataques aos ogros. Parecia que esta pequena dama ficara assustada com a dolorosa experiência. Au! Neste momento, os terríveis gritos dos ogros soaram à frente do grupo. A velha Pan soluçou contente, nem um pouco afetada pelos sons. E que? De novo. Aqueles que estão nos dando dinheiro de graça estão de volta. Eu me pergunto quem terá a sorte de conseguir os ouvidos dos ogros. As recompensas são muito boas. As coisas não vão ser tão fáceis. Lei desembainhou sua própria espada longa, parecendo sombrio. O que você quer dizer? Pan tinha algumas suspeitas, mas sua expressão mudou rapidamente. Gritos contínuos soaram de todas as direções, ocultando uma intenção aterradora que até mesmo fez o cavalo de batalha de Nick relinchar em aflição. Droga! Há muitos deles. A garrafa da velha Pan caiu no chão, criando um som estridente. No entanto, ele não teve tempo de sentir pena de seu tesouro e, em vez disso, imediatamente sacou a arma de fogo em sua cintura. Tac-tac. Tac-tac. A frente do grupo agora era puro caos. Muitos comerciantes abandonaram seus bens e fugiram por suas vidas da maneira que vieram,
criando um alvoroço ainda maior. Houve muitas baixas entre os mercenários, e um grande número de figuras altas podia ser visto à distância. É uma armadilha. Nós fomos cercados. Socorro. Existem mais de 200 ogros. Droga, onde estão os Zenalks? Onde está Segfred? Ele já poderia ter morrido pelas mãos dos xamãs de ogro. Muitas vozes se misturaram, e todo mundo ao lado de Lelin imediatamente empalideceu. Eles foram então afogados em um fluxo caótico de pessoas, forçadas junto com a multidão. Desamparados como as folhas em um tufão, eles tiveram que fugir por suas vidas. Irmã Hera, gritou Rafinha, pulando na carruagem do cavalo e assumindo o trabalho do guarda que havia desaparecido, segurando firmemente as rédeas. O ladrão Aflin parecia querer ajudar, mas era incapaz o suficiente e desapareceu nas massas. Quanto ao arqueiro humano, aquele sujeito tinha entrado no precioso cavalo de Rafinha, Nick, e galopou rapidamente quando o caos começou. Rafinha precisou controlar a carruagem do cavalo e não teve tempo de se preocupar com isso, o que permitiu ao arqueiro roubar o cavalo com sucesso. Lamentos e gritos podiam ser ouvidos de novo, e os rugidos e gritos dos ogros atrás deles eram os catalisadores mais fortes. Todo o grande grupo de caravanas desmoronou completamente. A multidão empurrou e apertou o caminho. Para seguir em frente, eles não se importaram em apontar suas armas para o próprio povo. Com tamanha confusão, Lelin desapareceu rapidamente junto com a carruagem. Claro, essa era sua intenção. Então isso realmente era uma armadilha. Embora seja apenas uma formação de bolso, eu não esperava que esses ogros fossem tão inteligentes. Eu realmente não posso mais desprezá-los. No momento, a pesada carruagem de cavalos era como um veleiro quebrado em um tsunami, prestes a ser destruído a qualquer momento. O anão pão de antes já havia desaparecido. Baseado em seu físico, Lelin só podia rezar para que Pão não fosse pisoteada até a morte no caos. É a minha chance. A figura de Lelin dançou agilmente através da multidão, indo na direção oposta. Os gritos dos ogros eram ainda mais claros lá, e os sons horríveis de carne rasgante soaram. As principais forças dos ogros deveriam estar aqui. Eu posso aproveitar perfeitamente esse caos. Além disso, os olhos de Lelin brilharam friamente. Os ogros não tinham uma vantagem numérica sobre o grupo mercenário. Eles poderiam tentar derrotá-los de frente, mas isso teria um custo terrível. Em vez disso, eles montaram uma emboscada, mesmo deixando uma rota de fuga na parte de trás. Isso não foi de boa vontade. Seu objetivo era incitar ainda mais o caos entre o grupo, quando ainda havia uma chance de escapar. Nem todo mundo seria corajoso o suficiente para olhar para frente e arriscar suas vidas. Para ter uma chance de sobrevivência, quantos não hesitariam em atacar seus próprios companheiros? Mais importante ainda, perseguir soldados dispersos era uma batalha que praticamente não podia ser perdida. Só os líderes de duas cabeças ou xamãs de ogros poderiam propor tal plano. Os olhos de Lelin brilharam. Então a única maneira de sobreviver é seguir na direção oposta e romper essa formação. Suas principais forças estão aqui, e haverá muitos soldados e prisioneiros dispersos. Haverá pouca chance de pessoas me perseguirem. Enquanto eu conseguir um cavalo rápido e correr por um tempo, poderei sair dessa região cheia de ogro. Aqueles que puderam ver este caminho e tomá-lo foram verdadeiramente determinados e mantiveram a perseverança. Era uma pena que Lelin pudesse ver praticamente ninguém que tivesse tomado a mesma decisão que ele. Talvez houvesse alguns mercadores inteligentes capazes de entender isso, mas o pânico deles diminuíra sua capacidade de pensar em grande quantidade. Ou talvez eles estivessem conscientes, mas não tivessem a força para fazer isso, e só pudessem acompanhar a multidão e rezar para que a deusa da sorte ajudasse em sua fuga. Além disso, se eu não for para as linhas de frente, onde vou conseguir o grãos de alto nível para absorver a força? Lelin explodiu em uma grande carruagem de cavalos vazia. Ele não estava mais vestido com armaduras de couro, e a espada longa de aço que usava normalmente era jogada de lado. Vestiu-se com roupas pretas justas, usando o mesmo para esconder metade do rosto como um ladrão comum. O anel de magia brilhava fracamente de sua mão esquerda de vez em quando, e havia uma luz fria e sangrenta que tremeluzia nos punhos de sua mão direita, como a língua de uma cobra venenosa. Quanto mais ele ficava, as pessoas menores lá estavam. Bandeiras, carruagens, armaduras e armas foram abandonadas em todos os lugares. O sangue corria sem fim,
formando poças vermelhas escuras no chão. Alguns ogros ocasionalmente mastigavam os cadáveres incompletos, apenas a visão sozinha o suficiente para aterrorizar alguém. Havia alguns grupos mercenários ainda imersos na batalha. No centro, a bandeira do Azenalques ficava alta. Capitão, nossos irmãos não podem aguentar por muito tempo. O mago acenou com o braço, e Inspirational Boost e vários feitiços semelhantes foram lançados incessantemente. Permitiu que os mercenários próximos se animassem. Os Azenalques e alguns outros grupos mercenários de meia-idade já haviam detido uma grande parte dos ogros, permitindo que os grupos mercadores pudessem escapar. Um fluxo interminável de ogros ainda rodeava, mesmo superando-os neste ponto. Compramos o tempo para fugir, fizemos o nosso trabalho. Prepare os feitiços, toda a equipe se dispersará e sairá. Vamos nos encontrar de novo na cidade de pedra gigante pela qual passamos mais cedo. Segfried agora tinha um que crescente em torno de seu corpo. Sua armadura emitia um leve brilho e, surpreendentemente, era um artefato mágico de alto grau. Sua gigante lâmina branca prateada agora estava manchada com o sangue dos ogros. Quebrador do céu. O poder aterrorizante da técnica de batalha de um lutador de alto nível era muito mais poderoso que o de Rafinha, que explodiu como uma flecha, instantaneamente resultando em massivas baixas entre os ogros. Houve até algumas rachaduras no cerco. Breakout. Segfried pediu seu cavalo loucamente, mas ao passar pelo assistente, ele falou em voz baixa: vamos sair pela frente e se reunir na maior cidade à frente. Como um veterano capitão de uma equipe, Segfried não era tão justo e grande como parecia ser. Na realidade, pessoas boas nunca fizeram isso por muito tempo como mercenários. Enquanto ele e o mago vivessem, os Azenalques poderiam ser reconstruídos a qualquer momento. Apenas da perspectiva de um mercenário, ele se saiu muito bem. Ele não deveria ser repreendido pelo que disse no último instante. Nos bastidores do campo de batalha, Leilin se escondeu nas sombras e abraçou os braços, enquanto avaliava a Segfried, mas... os ogros desta vez não são tão simples assim. Ponto. Ele olhou além do cerco bem na frente dele. Na parte de trás, ele viu uma sugestão de intenção de matar. Cadeia relâmpago. O mago de manto preto rasgou um pergaminho, e correntes relâmpago branco prateadas explodiram, saltando através do grupo de ogros. Aqueles que foram atingidos entraram em colapso com um grito, um cheiro carbonizado transmitindo e abrindo um caminho para o bruxo. Ao ver isso, o mago ficou encantado. No entanto, antes que ela pudesse fazer qualquer outra coisa, uma poderosa ondulação mágica foi transmitida de longe. Merda. A expressão do mago mudou rapidamente. 1. Tática militar. Inimigos atraídos para dentro da estreita área de bolso, sua entrada-saída cercada por soldados para selar o bolso, isolando o inimigo. Capítulo 864, Ogros de duas cabeças. Ogres de duas cabeças. Esses novos ogros tinham mais de 2 metros de altura. Eles eram anões que recebiam o padrão de ogro, mas tinham corpos tatuados e runas bárbaras com propósitos desconhecidos. Ogre xamãs. O mago de manto preto exclamou para si mesma. Os xamãs eram os ogros que possuíam linhagens, aqueles que despertariam habilidades semelhantes à magia com a idade. Eles eram os tomadores de decisão das tribos ogras. Era surpreendente que eles esperassem aqui. O bruxo de manto negro subitamente teve uma premonição de uma grande catástrofe. Roar. Os xamãs de ogro deram ao bruxo de manto preto sem tempo para pensar. As tatuagens e runas em seus corpos brilhavam camada por camada em meio a seus rugidos. Suas habilidades inatas como detentores de sangue permitindo-lhes lançar tais feitiços sem aprender ou memorizar qualquer coisa. No entanto, eles ainda tinham o apoio e o uso do Yave. Poder mágico reunido, e numerosas bolas de fogo enormes brilhavam de laranja enquanto destruíam a frágil armadura do bruxo. O mago foi queimado em cinzas junto com o cavalo que ela montava. Lena. Os olhos de Segfried ficaram vermelhos, e ele se virou para trás. Apesar de ter saído do cerco, correndo direto para os xamãs. Enquanto ele podia ser frio e egoísta, Segfried ainda priorizava seu verdadeiro amigo e amante. A morte de Lena imediatamente o deixou tonto, cheio de desejo e impulso por vingança. Clang. Uma espada longa prata branca foi esmagada no ar por um grande martelo preto, produzindo um som surdo e alto. O terrível recuo permitiu a Segfried recuperar a compostura e dar uma boa olhada em seu oponente.
Este era um ogro de 2 cabeças que tinha mais de 4 metros de altura, a pele de um vermelho sangue assustador com escamas. Uma de suas 2 cabeças de aparência feroz era maior que a outra, saliva repugnante gotejando dos dentes caninos. A coisa montou um lagarto, de terra deformado com um número similar de cabeças, embora um deles fosse apenas um enorme tumor com feições vagas. Rugido. O ogre de 2 cabeças exclamou, brandindo um gigantesco martelo preto que surgira do nada, correndo em direção a Siegfried. A força horripilante de seu físico impressionante fez com que Siegfried recuasse. Enquanto seu cavalo de batalha era feroz, não era páreo para a fera ogre. Já estava vomitando espuma branca, evidentemente incapaz de continuar. Depois do aparecimento do ogro de 2 cabeças, o resto dos xamãs e os ogros comuns pareciam ter encontrado um pilar para confiar, e começaram a perseguir e matar os outros mercenários. Com a ajuda dos xamãs, as baixas dos mercenários foram imensas. Apenas alguns com sucesso começaram, e nenhum deles ousou dar uma olhada para trás e fugiu. Tem até o comandante de ogros de 2 cabeças e xamãs de ogros, exclamou Lelin, com os olhos constantemente piscando enquanto lhe chamava suas estatísticas, nome desconhecido. Raça, ogre, mutated, gênero, masculino. Força, 16, agilidade, 7, vitalidade, 15, espírito, 6. Descrição: ogros de 2 cabeças são mutantes que ocasionalmente aparecem em tribos ogras. Seus 2 cérebros costumam deixá-los presos entre serem sábios ou confusos. Claro, existem exceções onde a inteligência dos ogros evolui. Após evolução, os ogros de 2 cabeças são mais poderosos que os comuns. Eles, que avançaram em sua sabedoria, geralmente se tornam os comandantes das tribos de ogros, nome desconhecido. Raça, ogre, xamã. Gênero masculino. Força, 5, agilidade, 4, vitalidade, 9, espírito, 10. Talentos, 1. Regeneração. Os ogros têm extraordinárias habilidades de regeneração e, mesmo que a cabeça esteja separada, eles ainda podem sobreviver por um longo período de tempo. 2. Bloodlinealder. Os ogros que ativaram a linhagem dos conjuradores primordiais possuem habilidades similares à magia. No entanto, o tipo de feitiços e o número de vezes que as magias podem ser expressas depende de quão longe a linhagem foi despertada. Estatísticas muito boas. Se eu puder devorar todos eles, as coisas serão mais perfeitas. A adaga Devil Blood pareceu silenciosamente nas mãos de Lelin. A cabeça diabólica zumbiu, como se estivesse falando de sua sede por carne e sangue. Agora, quando Lelin saiu de Stealth, o punhal já havia perfurado a garganta de um ogro comum. Uma terrível força devoradora explodiu, fazendo com que a outra parte se transformasse instantaneamente em um cadáver ressequido. Um fluxo quente de energia fluiu para as mãos dele a partir do punhal e subiu ao longo de seu braço, seguido por um aviso do Shipai, bip. O anfitrião passou por uma amplificação única do Devil Blood Agir. Força mais 0.1, vitalidade mais 0.05, como esperado dos ogros. Eles têm energia vital muito densa. Lelin suspirou em louvor, os pés ainda se movendo. Era como se o deus da morte tivesse começado a dançar, a adaga brilhando de sangue. Depois, ele pulou em um cavalo de guerra sem mestre, indo embora em uma nuvem de poeira. Os mercenários não tinham ideia do que estava acontecendo ao lado deles, nem os ogros simplórios. Tudo o que eles viram foi um humano vil, pulando para fora e matando várias pessoas deles. Rugido. Em meio aos rugidos furiosos, um xamã de ogro trouxe alguns guerreiros de elite de ogros e os perseguiu. O ogro de 2 cabeças que era seu comandante ainda lutava com Siegfried. Ele era um guerreiro humano de alto nível e não tão facilmente derrotado, e só podia soltar alguns gritos que ninguém conseguia entender. Alguns ogros aceleraram seus movimentos. Um belo cavalo marrom atravessou o caminho, seguido por alguns ogros reforçados. Esse estranho grupo de humanos e seus perseguidores logo cobriram uma longa distância. Houve um limite para a duração de um bônus de força. Assim que o xamã começou a se desesperar, ficou encantado ao ver que o humano à sua frente havia parado. Apenas um xamã de ogro. Que decepção! Lelin controlou o cavalo de batalha, vendo o pequeno grupo que o perseguira, parecendo desapontado. No entanto, os ogros simplórios não se importavam com o tipo de expressão que Lelin tinha em seu rosto. Na realidade,
Se não fosse pela liderança do ogro de duas cabeças, eles poderiam nem saber como montar as armadilhas mais simples. Assim, depois de ver seu inimigo, todos eles avançaram. Tatuagens iluminaram o corpo do xamã, transformando-se em incontáveis pequenas bolas de fogo. Voo do dragão. Os raios de um feitiço brilharam ao lado de Lelin, e imediatamente depois ele elegantemente subiu rapidamente pelas costas do cavalo. Essa versão avançada do Flea permitiu que os magos mudassem de direção rapidamente, e para aqueles com grande controle como Lelin, isso só servia para torná-los mais fortes. Rumble. O cavalo de batalha que tinha sido atingido pelas chamas nem sequer teve tempo para produzir um grito miserável antes de se transformar em uma pilha de cinzas. A figura de Lelin, por outro lado, era como uma águia quando ele desceu do céu. Roar. Lelin se desviou facilmente de algumas bolas de fogo, e uma luz vermelha de sangue brilhou quando ele perfurou a garganta de um ogro. Com esses rápidos ataques, os feitiços do xamã enfurecido foram esvaziados e ele se transformou em alguém ainda mais fraco que um ogro normal. Mesmo se você pode usar magia, você é muito simplista para usá-lo bem. Um tornado vermelho passou, e os ogros que agora não tinham defesa se tornaram alvos principais para o Lelin no ar. Depois de algumas passagens, os ogros desmoronaram um a um. No final, a adaga sangrenta atingiu a testa do xamã, Bip. Anfitrião passou por uma amplificação única do Devil Blow da Ger. Vitalidade mais 0.2. Agilidade mais 0.1. Força mais 0.2. A voz do Aiship soou. Os ogros tinham músculos e carne fortes e eram comparáveis aos guerreiros de nível intermediário. Eles não foram encontrados facilmente em tão grande número. No entanto, o estado de espírito de Lelin permaneceu constante, o que foi uma pena. Depois de atingir o limiar de 10 pontos, o Devil Blow da Ger tornou-se muito menos efetivo. Se não, o outrora soberano rei da glutonaria, Beelzebu, poderia usar apenas a adaga Devil Blow para estabelecer um exército aterrorizante que se tornaria mais forte quanto mais lutasse. Ele seria capaz de assumir o plano material principal. Desde que eu confirmei a localização dele, Lelin pensou a respeito e jogou pó para trás. Poeira do desaparecimento. Feitiço de invisibilidade. Uma vez que os feitiços foram lançados, seu corpo ficou transparente e lentamente desapareceu no ar. Como um mago, Lelin naturalmente considerou usar um feitiço voador e passar por essa região, mas ela abandonou esse pensamento. A região infestada de ogros era vasta, e era impossível para ele identificar a localização de Beelzebu. Havia também limitações quando se tratava de feitiços de voo. Se o lugar onde ele pousou era onde Beelzebu se movia, ou se ele captava a atenção de ogros e era atacado com ataques de mágica ou de besta. Lelin não estava disposto a assumir as consequências. Como ele estava agora, era impossível para ele ganhar contra o comandante de ogro de duas cabeças, muito menos o ataque conjunto de numerosos ogros enormes. Agora, porém, com o entendimento geral de onde os ogros estavam localizados e com a atenção voltada para as organizações mercantis humanas, assim como para os mercenários, Lelin estava confiante em poder voltar sorrateiramente. Afinal, a oportunidade de ver tantos ogros era rara. Lelin também queria aumentar suas habilidades até 10 pontos. Com a ajuda de um feitiço de invisibilidade, Lelin retornou com sucesso ao campo de batalha, os ogros comuns incapazes de descobri-lo. A menos que um xamã tivesse despertando um feitiço de detecção e usado na hora certa, ele estava a salvo. A batalha já estava chegando ao fim. Muitos corpos mercenários estavam espalhados por toda parte, transformando-se nas rações dos ogros. Apenas o campo de batalha central ainda tinha sons de luta. Capítulo 865. Outra reunião no centro do campo de batalha estavam o guerreiro Segfried e o comandante de ogros de duas cabeças. O corpo de Segfried estava agora encharcado de sangue e seu cavalo de batalha havia muito desaparecido. Havia uma ferida enorme em sua coxa agora. Ele só podia usar a espada longa branca como uma muleta para ficar em pé. Em frente a ele, o ogro de duas cabeças só parecia um pouco irritado, mas não tinha grandes ferimentos. Apenas pelo peito arfante, era óbvio que grande parte de sua energia havia se esgotado e poderia até ter sofrido ferimentos internos. Os poucos xamãs próximos cercaram os dois junto com os guerreiros regulares. Evidentemente, o vencedor já havia sido decidido. A menos que ele recebesse alguma ajuda ou tirasse um poderoso pergaminho mágico,
O futuro desse guerreiro de alto nível seria sombrio. Uf. Então eu vou finalmente morrer. Tudo na frente de Siegfried era um borrão. Observando o ogro de duas cabeças se aproximando, seus membros eram como chumbo, sem forças neles. Lena, eu estou vindo para fazer companhia a você. As várias cenas de sua vida apareceram na mente de Siegfried, parando no instante em que a bruxa negra vestida de preto sorriu. Depois, ele observou o grande martelo cair, o alvo obviamente sendo seu cérebro. Se nada desse errado, sua cabeça teria explodido como uma abóbora. No entanto, a senhora sorte parecia favorecê-lo naquele momento. O imenso martelo parou no meio do ar, e a expressão do ogro de duas cabeças estava cheia de fúria e choque. Uma adaga carmesim apareceu em seu peito. O que está acontecendo? Um indício de dúvida brilhou no rosto de Siegfried e seu corpo começou a subir involuntariamente. Um jovem com uma expressão dracônica agarrou-o pelo braço e voou rapidamente. Os ventos que atingiram o rosto de Siegfried eram tão fortes que ele podia sentir dor. Às suas costas estavam os uivos enfurecidos dos ogros, assim como algumas bolas de fogo inúteis ou flechas relâmpago. Mantenha a pessoa. Bem como o voo do dragão. Eu fui resgatada por um mago de passagem. De repente, Siegfried sentiu uma esperança de sobrevivência. Neste momento, ele viu o mago fazendo uma bela virada no ar, evitando os ataques dos xamãs no chão. Ele apontou para baixo, com a mão direita, e nuvens pretas e corrosivas aterrorizantes desciam e bloqueavam a visão de muitos ogros. Cloudkill. Lelin, que agora não tinha nada com que se preocupar, bateu as asas e levou Siegfried para longe do campo de batalha. Sentindo a cabeça girar enquanto voava, Siegfried caiu no chão, o cheiro de terra e grama fresca fazendo com que ele involuntariamente respirasse algumas vezes. Foi só nesse momento que ele conseguiu dimensionar o bruxo que salvara sua vida. Muito jovem, mas suas habilidades mágicas ultrapassam em muito Lena. Siegfried abaixou respeitosamente a cabeça. Ele sabia que havia muitos feitiços que poderiam ajudar a manter a juventude. O mago que parecia jovem na frente dele poderia muito bem ser um velho maluco com mudanças de humor. Mas ele parece bastante familiar. Espere. Siegfried lutou para se levantar. Você é a lutadora que acompanhava aquela cavaleira do alto escalão, Lei? Você realmente lembra de mim? Seja o que for, obrigado por me salvar. Siegfried agradeceu sinceramente, e tacitamente não fez perguntas sobre Lelin. Não se preocupe com isso. Eu simplesmente não suportaria deixar isso desperdiçar. Não suportaria deixar passar o que é desperdiçado. Nesse momento, Siegfried sentiu uma sensação sem precedentes de perigo, mas quem estava gravemente ferido não tinha como resistir. No momento de sua morte, tudo que ele viu foi um punhal vermelho sangue perfurando sua garganta. Se ele fosse me matar, por que me salvar? Siegfried fechou os olhos com essa pergunta dentro de sua cabeça, enquanto Lelin sentiu o imenso poder obtido da adaga Devil Blood. Uma comandante de ogro de duas cabeças e um guerreiro de alta patente em cima disso, isso o fez sentir um pouco cheio. Neste momento, o alerta do Shipai soou na mente de Lelin. Bip. Anfitrião passou por um impulso de 2 vezes a partir do Devil Blood agir. Força mais 2,5, agilidade mais 1, vitalidade mais 2,65, espírito mais 0,001. Um fluxo quente fluiu do punhal para todas as partes do corpo dele, e foi avidamente absorvido por suas células. Lelin ergueu o braço direito, a palma delgada segurando dentro dele a força que agora não faltava quando comparada aos ogros. Além disso, havia até imagens constantes a partir dele. Estou muito perto de ter todos os meus atributos em 10 pontos, atingindo o primeiro passo fundamental de aperfeiçoar meus genes. Lelin murmurou, olhando para suas estatísticas. Já houve mudanças. Lelin Faulen. Idade, 16. Corrida, humana, rank 10 Wizard. Força, 8. Agilidade, 7,6. Vitalidade, 9,2. Espírito, 10. Status, saudável. Talentos, robusto, erudito. Slots de feitiços possuídos, ranhura de magias de posto 4, 3. Rank de magias de posto 3, 5. Rank de magias de posto 2, 7. Rank de magias de posto 1. Ponto de interrogação. Rank de feitiços de posições 0. A vitalidade já está muito próxima do gargalo. Além disso,
Um corpo mais forte é mais adequado para minha força espiritual. Os magos comuns normalmente tinham força espiritual poderosa, mas corpos fracos. Lelin, no entanto, era totalmente diferente. Junto com a poderosa força espiritual, ele também tinha uma vitalidade e força terríveis, comparáveis aos guerreiros sagrados. As coisas só serão aperfeiçoadas quando minha vitalidade corresponder ao meu espírito. Força e agilidade também são importantes. Essas são as leis que governam o mundo dos deuses. Lelin suspirou e suas mãos começaram a revistar o corpo do cavaleiro de alta categoria de maneira prática. Como lutador de alto escalão e capitão do grande grupo mercenário, o Azenaux, ele deveria ter alguns itens bons em seu corpo. Lelin nunca deixou chances como estas passarem, mas ficou desapontado. Além da armadura e armas mágicas, ele nem sequer tem uma bolsa para segurar. Isso significa que todos os mercenários são pobres, e mesmo um capitão de primeira classe é o mesmo. Lelin só conseguiu encontrar alguns artefatos mágicos e uma bolsa de moedas do cadáver de Segfred. Havia dezenas de cronas de ouro dentro, bem como algumas cartas da Igreja da Riqueza, que chegariam a cerca de 10.000 cronas. Foi uma pena que esses cartões estivessem ligados ao usuário e tivessem que ser autenticados para uso. Após a sua morte, ninguém poderia tirar esse dinheiro, a menos que eles pudessem enganar os métodos de verificação da força divina, bem como lidar com a raiva da deusa da riqueza. Quando se tratava daqueles que disputavam moedas com ela, a deusa da riqueza provavelmente ficaria ainda mais enlouquecida do que um dinossauro enfurecido. Para os bandidos comuns, tal lucro era uma grande riqueza suficiente para desperdiçar por metade da vida, mesmo que os cartões de cristal não pudessem ser convertidos. No entanto, Lelin pouco se importava com isso. Algo está errado. Para cuidar de um grupo mercenário tão grande, o Azenaux, bem como o mago, ele deveria ter mais riqueza do que isso. Poderia haver outros esconderijos. Nesse caso, Lelin rapidamente arrancou as roupas de Segfred e verificou tudo centímetro por centímetro. Finalmente, ele encontrou algo. Em uma área perto de seu peito na camisa, havia uma diferença em termos de textura, em comparação com as regiões vizinhas. Se alguém não olhasse de perto, seria impossível identificar. Esse método de ocultação imediatamente despertou o interesse de Lelin. Ele rapidamente cortou esse material e começou a desvendar esse enigma. Os mercenários usam poções de invisibilidade no máximo. Com os testes de simulação do AI-chip, eles são facilmente encontrados, mas com um mago ao seu lado, pode ser necessário usar magia. Esse intricado trabalho de decodificação obviamente não era um grande problema para Lelin. Logo depois de ter sido embebido em uma solução, o tecido da camisa foi tingido de amarelo claro. Revelar tudo. Avaliação. Raios de uma série de feitiços apareceram, e linhas vermelhas claras apareceram no pergaminho para formar um mapa. Um mapa do tesouro, interessante. Lelin memorizou o mapa em um instante. Ao ver o nome da região no canto, os lados de seus lábios se curvaram ligeiramente. Então é na capital da Ambrat? Eu deveria dar uma olhada então. Depois de rapidamente arrumar os rastros aqui, Lelin então saiu da área. Eu cuidei do ogro de 2 cabeças, e sem um líder, provavelmente haverá desassossego entre eles. Haverá até lutas de poder pela nova posição de comandante. Eles provavelmente não terão energia para me perseguir. O grupo de comerciantes andou a uma certa distância e eu poderei alcançar o castelo Gloomwood a uma curta distância. Esse é um ponto de checagem importante no reino. Depois disso, vou entrar nas planícies centrais, onde não serei ameaçado pelos ogros. Lelin encontrou o caminho e começou a apressar-se para o castelo Gloomwood. Suspiro. Eu deveria ter mantido o cavalo de batalha. Eu vou ter que andar lá com meus próprios 2 pés. Espero encontrar alguns cavalos de guerra perdidos. Mesmo se eles estiverem desgastados, eu ainda vou levá-los. Assim como Lelin estava murmurando, sua expressão mudou de repente. Que diabos, realmente tem um. Sua expressão abruptamente mostrou prazer quando ele se virou para a direita. Algumas centenas de metros à frente havia um ponto preto que acabou se tornando maior, e os sons regulares de trote foram ouvidos. Depois disso, uma figura sendo carregada na parte de trás do cavalo entrou na mira de Lelin. No entanto, depois que ele se aproximou, o sorriso de Lelin se alagou. Ei, nos encontramos de novo. Lelin tomou a iniciativa de se aproximar e cumprimentá-lo, enquanto a outra parte parecia ter visto um fantasma. Droga!
Não, quero dizer. Lei. Por que você está aqui? Na frente de Leilin estava o arqueiro humano que havia roubado o cavalo de guerra de Rafinha em meio ao caos. Quanto ao nome dele, Leilin nunca havia percebido isso. Ele realmente ousou sair do cerco fugindo na direção oposta e conseguiu. Sua sorte e coragem não deviam ser subestimadas. No entanto, ele não parecia estar nas melhores condições agora. Não só ele tinha ferimentos, o grande arco de madeira que sempre estava ao seu lado havia desaparecido. Capítulo 866. Coincidência, coincidência, eu não me importo com o que você está pensando agora. Dê-me esse cavalo de guerra. Leilin observou-o, com os olhos cheios de ridículo. Eu só estou pegando emprestado de Rafinha. Eu estava indo. O arqueiro tinha um sorriso forçado no rosto, mas então sua expressão mudou de repente. Olhe lá. Sem esperar que Leilin se virasse, ele levantou os braços e atirou 3 flechas carregadas de mola em direção ao rosto de Leilin. Vá. Depois de atirar aquelas flechas, o arqueiro nem sequer deu a Leilin outro olhar. Em vez disso, ele chicoteou o cavalo em que estava montado, querendo sair o mais rápido possível. Ele sabia que Leilin não tinha feridos e estava em um estado muito melhor do que ele. Ser capaz de romper o cerco dos ogros sem se ferir significava que Leilin não era alguém com quem pudesse lutar nesse momento. Por isso, o arqueiro escolheu firmemente fugir. Uma ótima decisão, embora seja uma pena que seja inútil. Um míssil mágico voou das mãos de Leilin. Com uma estranha trajetória, enviou as flechas voando e, sem perder força, atingiu as costas do arqueiro. Pac! O arqueiro de repente voou do cavalo, uma aterrorizante ferida nas costas. Você é um bruxo. O arqueiro lutou, os olhos cheios de saudade quando ele alcançou os céus ferozmente com os dedos como garras de galinha. Seu corpo se debateu descontroladamente como se estivesse no auge da morte. Segundos depois, ele parou de se mover. Tendo perdido seu novo mestre, Nick parou de galopar. O cavalo de guerra relinchou quando começou a mordiscar a grama ao lado. Eu sou seu mestre agora. Leilin avançou e agarrou as rédeas de Nick, balançando em suas costas sem hesitação quando anunciou sua propriedade. Nick não tinha qualquer objeção às suas ações, como se esperava de um cavalo de guerra sem integridade. Ou talvez, tivesse uma mente de uma sopista e não tivesse capacidade de entender algo tão profundo. Quando Leilin apertou as coxas contra o cavalo preto imediatamente pareceu se transformar em um raio e começou a andar à frente no chão. Como montaria de cavaleiro, era obviamente mais animado que os outros cavalos, e Leilin achou maravilhoso. Ele não estava muito longe do campo de batalha anterior, e havia sorte ocasional, ou talvez infeliz, que escapara da perseguição dos ogros. Leilin preferiu não prestar atenção aos pedidos de ajuda. Mesmo que aqueles mercadores exibissem suas espumantes cronas de ouro, eles não significavam nada para ele. Afinal de contas, a riqueza adicional de todos esses pequenos comerciantes pode até não ser suficiente para compensar a quantidade de coroa de ouro que ele usou em um único experimento. Por que ele se importaria com isso? No entanto, depois de passar por uma pequena floresta, algo inesperado aconteceu. Nick, que fora manso durante todo esse tempo, enlouqueceu de repente e correu para os arbustos. Por que isso está acontecendo? Não me diga. Enquanto ele podia controlar com força o cavalo, Leilin apenas puxou as rédeas por um tempo e depois desistiu. Em sua opinião, não havia mal algum em fazer algo se fosse conveniente para ele, e ele poderia até mesmo salvar sua própria festa sem fazer muito esforço extra. Ele não tinha ideia de quão eficaz seria sua ajuda, no entanto. Depois de passar pela espessa camada de arbustos negros, uma cena desesperada apareceu na frente dele. Uma carruagem que havia perdido a montaria tinha desmoronado ao lado, enquanto Era e sua irmã se abraçavam e tremiam. Numerosos ogros aterrorizantes os rodeavam, olhos cheios de cobiça inconfessada. Rafinha segurava a espada com as 2 mãos, a armadura cheia de buracos. Havia vestígios de carne e sangue moídos, e era claro que ela havia experimentado incontáveis batalhas amargas. O cavaleiro feminino agora tinha uma ferida profunda na coxa, onde até se podia ver os ossos. Isso fez a menina cerrar os dentes, lágrimas cristalinas aparecendo nos cantos dos olhos. Apesar de tudo, ela manteve a determinação em seu rosto. Sem sua proteção, Era e sua irmã há muito se tornariam rações para os ogros. Colocando 2 e 2 juntos,
Leilin tinha uma ideia geral do que havia acontecido. Depois de serem separados nas correntes de pessoas, eles correram descontroladamente por todo lugar. Com a ajuda de Rafinha, eles cuidaram de muitos inimigos e finalmente chegaram aqui. No entanto, se eles escolherem essa direção propositalmente, em vez de acidentalmente, Era é mais sábia do que eu supus anteriormente. Os 3 ogros que estavam atacando eram guerreiros normais, e não havia xamãs presentes. Eles podem ser enormes ameaças para o fortemente ferido Rafinha, mas eles não eram nada para Leilin. Ei, lindas senhoras. Bom dia. Leilin pareceu chegar como um convidado inesperado, saudando a todos como se tivesse coincidentemente e naturalmente esbarrado neles em seu passeio à tarde. Nick. Rafinha viu seu cavalo de batalha, preto, olhos brilhando, e Lei. Você lordeu o ladrão. Se não fosse meu companheiro sendo roubado, como eu teria? Leilin estava completamente imune às palavras desta cavaleira. Ao ouvir as palavras dela, ele apenas revirou os olhos, sintonizando automaticamente. Grow. Depois de ver a aparência de Leilin, os poucos ogros com mentes simples não tinham outros pensamentos enquanto avançavam. Minha espada longa foi descartada agora. Que pena. Leilin deu um tapinha no cavalo de batalha, e Nick conseguiu saltar de um jeito que não era capaz de fazer normalmente. Saltou sobre a cabeça do ogro e chegou ao lado de Rafinha. Dê-me essa espada. Rafinha inicialmente parecia pronta para recusar, mas por algum motivo ela sentiu uma sensação de terror quando olhou para o rosto calmo de Leilin. Ela obedientemente entregou. Estranho. Por que eu? Antes que ela tivesse tempo de refletir sobre isso, entretanto, sua boquinha se abriu em choque e surpresa. Nada mal. Leilin apertou a espada do cavaleiro em suas mãos. Como um cavaleiro de alto nível, o equipamento de Rafinha era todo de alto grau. Quer fosse seu cavalo ou sua espada, eles eram muito melhores do que antes. O brilho ofuscante do que explodiu das mãos de Leilin. Técnica de batalha, Strengthening. Técnica de batalha, carga. Técnica de batalha, Cross Slash. A figura de Leilin instantaneamente se transformou em uma faixa de preto, e a espada longa foi envolvida no brilho do que quando ele começou seus ataques aos 3 seres bárbaros. Raios de luz em forma de cruz passaram à frente e 3 cabeças maliciosas voaram. Mesmo depois que os cadáveres dos ogros gigantes caíram no chão, Rafinha ainda parecia estar incrédulo. Além de ser capaz de ativar Ki, suas avançadas técnicas de batalha e suas técnicas de batalha proficientes são ainda melhores que as de meu professor. Rafinha parecia distraída, nem mesmo capaz de pegar sua espada quando Leilin a jogou de volta. As técnicas de batalha que Leilin acabara de mostrar não eram inferiores à pessoa mais poderosa que já vira, e esse era um paladino de alto nível. Obrigado. Neste momento, Era abraçou sua irmãzinha enquanto se levantavam, os olhos cheios de gratidão dirigida a Leilin. Se não fosse por Rafinha e Leilin, ela e sua irmã há muito teriam se transformado em idiotas para os ogros armazenarem. Não havia como escapar. Quanto ao súbito desaparecimento de Leilin, esta senhora racionalmente optou por não prosseguir com isso. As coisas eram muito perigosas agora, e em uma situação em que Rafinha estava gravemente ferido, eles precisavam da proteção de Leilin. Leilin nem precisava ter intenções maliciosas. Enquanto ele abandonou as 3 meninas, elas estavam em sérios apuros. Ela imediatamente falou: obrigado, Sr. Lei. Vou aumentar a comissão assim que chegarmos à cidade. Tenho certeza de que irá satisfazê-lo. Ela tinha baixado especialmente seu status enquanto falava, e Leilin assentiu por dentro. Espere. Se você for falar sobre como aumentar a comissão, então a pobre Pamela também deve ter uma parte disso. Neste momento, a carruagem ao lado se desfez completamente, e um anão com uma perna quebrada rolou para fora. Como uma bola, as coisas estavam completamente caóticas quando estávamos cercados. Felizmente, nós tínhamos Rafinha nos protegendo, e nós também nos deparamos com o Sr. Pão depois disso. Era sorriu energicamente enquanto explicava a situação para Leilin. Ele simplesmente rolou os ombros, sem palavras para a sorte do anão em manter sua vida. Ou talvez, ele foi realmente abençoado pela deusa da sorte. Leilin e o grupo partiram imediatamente após algum descanso e reorganização. Esta ainda era uma zona de perigo, afinal. No entanto, a carruagem de cavalos de antes era agora inútil. Leilin não teve escolha senão modificar os restos da carruagem para um carrinho de mão, permitindo que Era, sua irmã e Rafinha se apertassem juntas.
Eles tinham que trazer o anão pão junto também. O cavalo de batalha, Nick, foi lamentavelmente rebaixado a um velho cavalo desgastado, exercendo toda a sua força para puxar o carro para frente lentamente. Você não viu, mas 3 ogros atacaram a velha pão. Cada uma de suas bocas era tão grande quanto minha cabeça. De cima do carrinho veio o pão se gabando com prazer. Phineas se espremeu para a frente, olhando para Leilin. Quando você está retornando Nick para mim? Me dê um resgate em troca. Não se esqueça, este cavalo de guerra é algo que eu ganhei ao vencer o arqueiro. Este lugar é protegido pelas leis do reino. Se você quiser o cavalo, vá procurar o arqueiro. Sentado em cima de Nick, Leilin falou seriamente. Isso foi muito parecido com o pensamento de um bandido. Droga, o cadáver daquele arqueiro já deveria ter entrado no estômago dos ogros. Phineas murmurou para si mesma, ocasionalmente murmurando palavras como ladrão. No final, ela sem querer jogou um cartão de ouro em Leilin. Essas são todas as minhas economias. Eu não tenho mais nada. Isso não é ruim. Dando uma olhada nos números, Leilin começou a assobiar contente. Deal. É seu. Phineas então descobriu sombriamente que ela era incapaz de montar Nick devido aos seus ferimentos. Tudo parecia permanecer o mesmo de antes. Capítulo 867, Castelo Gloomwood. Castelo de Gloomwood. Obrigado, Lei. A voz de Phineas soou depois de um tempo. O cavaleiro feminino não era bobo. Ela sabia que sem Leilin, eles realmente teriam morrido nas mãos dos ogros, desaparecendo em suas bocas. Ela obviamente não queria morrer assim, e apenas o pensamento disso já a deixava com medo. Todos aqueles livros de aventura eram fraudes. Não havia heróis românticos e princesas bonitas. Em vez disso, havia ladrões e bandidos, bem como ogros que comiam pessoas vivas. Então, agora que suas fantasias foram destruídas, você ainda continuará se aventurando? Leilin perguntou com curiosidade. Claro. Este é o meu caminho como um cavaleiro. A voz do cavaleiro feminino estava cheia de resolução. Enquanto eu puder suportar, o mal será destruído pelas minhas mãos um dia. Com meu trabalho, o mundo recuperará sua beleza. Leilin revirou os olhos sem fala. Este idiota direcionalmente desafiado parecia não mostrar sinais de acordar para a realidade. Que tipo de expressão é essa? Não, eu estava pensando que você é muito adequado para se tornar um paladino do Deus da Justiça. Mesmo. Ponto. Felizmente, a deusa da sorte finalmente mostrou misericórdia a eles, permitindo que seu pequeno grupo deixasse a região onde os ogros causaram estragos. Se não, uma vez que Leilin estivesse cercado pelos ogros, ele provavelmente abandonaria todos e abriria um caminho para escapar. Além dele, todo mundo, incluindo o cavalo de batalha Nick, se tornaria rações, e sacudidê-las para os ogros. Eles estão todos confusos por causa da morte do comandante. No caminho, ele esbarrou em alguns membros dos grupos de comerciantes que haviam sido separados, e até mesmo alguns ladrões e coisas do tipo. Era uma pena para eles que a Terra Phineas tivesse aprendido a resolver sua determinação. A cavaleira do alto escalão que recuperara uma parte de sua força não precisava de muita energia para cuidar dessas pessoas. Tudo isso continuou até hoje, quando uma pequena cidade com uma parede negra apareceu na frente de Leilin. Estamos aqui, este é o Castelo Gloomwood. Depois desse lugar, chegaremos às planícies centrais do reino de Dambrat, os territórios ali administrados por pessoas diretamente subordinadas ao rei. Depois de ver esta cidade, Phineas gritou de alegria. Ele e Elani sorriram, parecendo como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Estavam a meio caminho da longa viagem, mas o cansaço e o terror eram mais do que suficientes para deixá-los com medo. Pare. Pare o veículo para uma inspeção. No portão da cidade, o grupo de aventuras de Leilin de vestes estranhas foi imediatamente interrompido pelos guardas. Oh! Esses soldados parecem bem fortes. E são profissionais que já viram sangue. Leilin viu ir indo em frente para negociar com eles, as sobrancelhas franzidas ligeiramente. Com sua experiência, ele obviamente podia ver que os guardas eram mais fortes que o normal. Eles poderiam até ser pessoas encarregadas de grupos profissionais, incomparáveis. A festa anterior. Ele podia sentir dezenas de arqueiros de elite, apontando suas armas para essa área das sombras, deixando com uma sensação de perigo. Até para me dar uma sensação de perigo. Esses arqueiros deveriam ter equipamentos como a flecha assassina. Quão rico!
Leilin lançou um olhar discreto para o topo da muralha da cidade, e depois manteve um rosto indiferente enquanto olhava para Hera e o resto. Depois de verificar a prova de que eles eram mercenários e nobres, o soldado de meia-idade que parecia ser o líder foi até eles. Eventos terríveis ocorreram no Gloomwood Castle ultimamente. Não fique muito tempo se você não tem negócios aqui. Obrigado por boas intenções. Oficial, isso é sobre os ogres. Uma sugestão de curiosidade apareceu nos olhos de Hera. Os ogres. Eles estão longe de demônios reais. O soldado de meia-idade zombou, mas não deu mais detalhes. Só quando ele passou por Leilin e os outros mercenários, ele os avisou, não crie problemas por dentro, ou então. Suas palavras ameaçadoras imediatamente irritaram Rafinha. Leilin e Opão, por outro lado, haviam conhecido situações como essa antes. Eles reviraram os ombros em resposta, embora não fosse óbvio se eles realmente prestavam atenção aos conselhos. HMPH. O líder não discutiu sobre isso com Hera, parecendo desapontado. Ele acenou com a mão, vá em frente. A força desta legião não perde para as tribos ogras. Leilin baixou a cabeça, os olhos brilhando de sagacidade. Parece que o poder do reino e os soldados são os verdadeiros triunfos da raça humana no mundo dos deuses. Esses grupos mercenários inferiores não podem ser comparados. Leilin finalmente pôde ver a aura dos soldados de uma nação, com tantas espadas afiadas quanto árvores na floresta e tantas lanças quanto espinhos em um arbusto. Eles podem até ter o apoio de magos e sacerdotes. O oficial do meio do ranking tinha agora uma aura muito semelhante a um guerreiro de alto nível, e ele evidentemente passou por inúmeras batalhas. A aura de alguém que tinha visto sangue, em batalha era algo que a maioria dos mercenários não podia igualar. Com o que ele falou, algo definitivamente aconteceu aqui. As ruas desoladas e a segurança apertada na cidade deixaram Leilin franzindo a testa. Nós planejamos descansar aqui por um tempo. Podemos também precisar comprar uma carruagem e recrutar mais alguns mercenários, disse Hera quando encontraram uma estalagem, parecendo cansada enquanto falava com Leilin e o resto. Precisamos de uma nova carruagem. Rafinha foi obviamente aprovado nesse plano. Eles finalmente chegaram a uma cidade humana com grande dificuldade, e ela mal podia esperar para descansar um pouco. Para uma dama da nobreza, não havia nada mais difícil de suportar do que sujeira e fuligem. Era uma pena que não houvesse falta deles na jornada, especialmente para os mercenários. Que a pobre garota já não tinha enlouquecido mostrou a determinação que ela ganhou com seu treinamento de cavaleiro. Pão aprovou isso bem. Ele já estava ambicioso para trocar os ouvidos de ogro pela comissão, além de comprar um novo lote de rum. Tudo bem, vamos nos encontrar aqui daqui a 3 dias. Leilin acenou com a cabeça sem muito cuidado. Ele estava, agora ligeiramente curioso sobre os eventos no castelo Gloomwood. Espere, Lei. Seu amigo precisa da sua ajuda. Meus ferimentos precisam ser curados de um padre. Quando chegou a hora da partida, a velha Pão agarrou Leilin com firmeza, os olhos brilhando de lágrimas. Olhando para o estado em que se encontrava, Leilin não teve escolha senão virar os ombros para trás e trazer o Pão, com a perna quebrada, junto. O anão adorava o deus dos guerreiros de qualquer maneira, e a igreja não estava muito longe da guilda dos mercenários. Feitiço divino, curar ferimentos moderados. A luz sagrada brilhou das mãos do padre na igreja dos guerreiros, e o ferimento na coxa de Pão rapidamente se recuperou. Uma nova camada de carne tenra cresceu. A taxa é de 5 cronas. O padre parecia piedoso, mas não baixou as taxas. A maioria das igrejas funcionava recebendo dinheiro para curar as feridas de seus seguidores. Os deuses precisavam de dinheiro para construir suas igrejas extravagantes. Mais importante, eles precisavam atrair adoradores com condições mais generosas. A velha Pão, que geralmente era mesquinha, pagava alegremente e não ousava aproveitar nada disso. Só depois que ele saiu da igreja ele pareceu arrependido. Se não fosse o nosso empregador querer sair nos próximos dias, a velha Pão preferiria procurar um médico ou um pioneiro. Droga, 5 coroas. Quantas garrafas de rum me ajudariam? Oh, Deus poderoso, a velha Pão não disse isso de propósito. A velha Pão continuou a murmurar, não. Isso deve ser incluído nas taxas que recebemos do nosso empregador. Você vai me apoiar, certo? Leilin fingiu não ouvir nada, caminhando até a entrada do mercenário guild com o anão. A velha Pão trocou impacientemente os ouvidos de ogro para compensar suas perdas,
enquanto Lei ia ao salão da missão. O salão era muito menor que o de Mon City. Alguns mercenários estavam sentados lá, e em termos de qualidade ou quantidade, pareciam estar faltando. Essa estranha atmosfera foi explicada depois, que Lei olhou para o quadro de missões. Missão de alto nível, rastreie rastros de seguidores do diabo. Esta missão é extremamente perigosa. Por favor, pense bem antes de escolher. Missão de alto nível, investiga a cerimônia do Deus do Mal na casa do Lord Wokido. Missão de alto nível, investigar a causa da morte do Barão Failen. Numerosas missões de alto grau foram penduradas em uma fila, parecendo maravilhosas. Era uma pena que poucos mercenários ousassem aceitá-los. Interessante. Um diabo. Um sorriso surgiu nos lábios de Lei, de repente. Como ele recordou a mobilização incomum das tropas, bem como o olhar preocupado no rosto do oficial de nível médio, tudo ficou claro. Gloon ou de Castle estava em um estado estranho por causa das atividades dos adoradores do diabo. Essas missões de alta dificuldade eram normalmente deixadas para as igrejas e para as tropas do país. Não era de admirar que os mercenários não estivessem interessados. No entanto, eles não tendo interesse não significavam que Lei fosse o mesmo. Ele sempre foi curioso sobre o inferno e os diabos neste mundo. As memórias de Beelzebu haviam assegurado que ele sabia tanto sobre eles quanto um arquiduque, mas a teoria e a realidade eram duas coisas separadas. Baseado em suas memórias, existem 9 níveis de inferno aqui. Cada um tem seus próprios governantes governando-os, assim como algumas poucas regiões públicas. Ser capaz de romper as restrições da dimensão e chegar ao mundo material primordial para difundir a crença. Isso é algo que apenas um governante do mesmo nível que ele poderia realizar. Em seu mais poderoso, o soberano rei da glutonaria, Beelzebu, era tão forte quanto um mago que compreendia as leis. No mínimo, ele era mais forte que os deuses menores aqui. Não era de admirar, então, que os traços de demônios tivessem colocado a cidade em alerta máximo. A cena que a semente da alma havia projetado no começo apareceu diante de seus olhos mais uma vez. Eu me pergunto como esse rapaz Tifa está fazendo agora. Ele recebeu o poder da semente da alma do meu corpo principal. Se ele conseguisse se adaptar a ele, ele deveria ser bastante forte agora. Capítulo 868, um após o outro quando suas almas lutaram pela primeira vez pelo controle do corpo, Lei conseguiu ajudar Tifa, concedendo-lhe poderes formidáveis. Pretendia ser uma experiência, não só um sobrevivente. Tifa seria de grande ajuda para ele, mas também lhe daria alguns resultados raros. Como ele poderia não ter se deixado contra os poderes que ele originalmente conferira? Além disso, quem poderia comparar com os antigos magos no que diz respeito ao controle sobre a força da alma? Minha força da alma não estava originalmente acostumada às leis do mundo dos deuses, e não podia deixar de diminuir continuamente. Mas Tifa era um nativo. Portanto, ainda havia uma possibilidade de que ele pudesse ser sustentado absorvendo os poderes que eu deixei. Em vista disso, suas estatísticas seriam... Algo brilhou nos olhos de Lei. Faz sentido que a força da alma de outros mundos seja incapaz de sobreviver no mundo dos deuses. Mas a força que Lei deixou para Tifa era como uma semente. Isso mudou completamente. Além disso, enquanto a fundação estivesse lá, não importava o quanto longe Tifa avançasse no futuro, ele não seria capaz de resistir à influência que Lei tinha sobre ele. Se Lei o explorasse corretamente, Tifa seria um peão vantajoso para ele. Eu estava ficando no exterior naquela época, e não me importava muito com o continente. Assim, eu também não perguntei sobre o Tifa, mas é uma questão totalmente diferente agora. O tempo está maduro, decidiu Lei. Saudações, mercenário do cobre, senhor. Posso ajudá-lo? A empregada atrás do balcão perguntou em um tom profissional, mas mecânico, depois que ela viu a prova de identificação que Lei entregou. Era tudo o que ela faria para um mercenário do ranking de cobre. Mostre-me os detalhes das 3 principais missões. Lei não se incomodou nem um pouco com isso. As missões daqueles adoradores do diabo. A menina levantou a cabeça e examinou Lei com um olhar de escárnio. Missões superiores só poderiam ser aceitas por um mercenário classificado em ouro e acima. Então, por favor, trabalhe para elevar sua nota. Eu não estava pensando em pegá-lo, só queria ter um vislumbre do relatório. Lembro-me de que todos os mercenários têm autoridade para fazer isso, não estou certo? Lei franziu as sobrancelhas. Isso mesmo.
A empregada, sem querer, respondeu. Provavelmente foi a primeira vez que ela encontrou alguém como Lelin, mas os detalhes só são gratuitos para quem está na faixa de prata e acima. Você tem que pagar 10 policiais. Isso não é nenhum problema. Sob seu olhar de desprezo, Lelin jogou 10 cubres na mesa e pegou os documentos de suas mãos, antes de ir em direção ao banco de canto para olhar para eles. Ser capaz de obter informações por esse preço já era um lucro para ele. Mas depois de ler as primeiras frases, a expressão de Lelin se obscureceu. Surpresa, espanto e todos os tipos de outras expressões passaram pelo seu rosto antes que ele pousasse, em um sorriso sinistro, velho amigo. Ele baixou os olhos para uma das frases. Ponto. A carcaça da vítima foi gravemente danificada e partes da carne estavam faltando. Ponto. Quando o barão foi encontrado, ele estava ajoelhado no chão de uma maneira bizarra, derramando sangue. Sua língua foi cortada e forçada para baixo da garganta. Ponto. Os soldados lançaram ataques surpresa em alguns locais perigosos, mas não ganharam nada em troca. Os ladrões encontraram pentagramas usados para comungar com outras dimensões no piso da casa, e determinaram que fossem as coordenadas para o 9º nível do inferno. Um emblema sagrado com a imagem de uma presa torcida. Apenas os devotos de Beelzebub adotariam tal método de assassinato. Lelin sorriu enquanto continuava a ler. Se ele tivesse que escolher um demônio para enfrentar, ele definitivamente escolheria aquele a quem ele tinha enganado anteriormente. O sujeito ainda deve estar dormindo. A região do inferno que ele estava ocupando logo será derrubada. Além do mais, ele é incapaz de receber orações nem fornecer feitiços para seus seguidores. Sua fé pode ser desafiada. Os olhos de Lelin brilharam. Ele encontrou a presa perfeita. Se você juntar todos esses relatórios, é o prelúdio para uma grande cerimônia sacrificial sangrenta, e o alvo é aquele Beelzebub. As ricas experiências de Lelin junto com as memórias de Beelzebub permitiram que ele visse tudo claramente em segundos. Receio que seja o último recurso desses adoradores, dado que eles não têm conseguido se comunicar com ele por muito tempo. A expressão de Lelin não parecia muito grande. Grandes e sangrentas cerimônias de sacrifício afetariam toda a cidade, e o número de mortos seria maior que 1000. Mas, claro, tudo isso foi inútil. Não importa o quanto eles se sacrificaram, Beelzebub não recuperaria a consciência. Em vez disso, isso atrairia a hostilidade dos deuses. Mais importante, Lelin seria arrastado para essa bagunça toda. Bem, eu acho que, de bom grado receberei os seguidores de Beelzebub. Essa igreja vazia havia perdido a proteção de seu Deus e também era compatível com a lei do devorador que ele havia captado. Para Lelin, esta concha oca foi um grande presente. Embora a maioria dos membros fossem os resíduos mais cruéis da sociedade, ou mesmo seres incomuns e criaturas demoníacas, seu tamanho era suficiente para deixar Lelin com ciúmes. Ele teve que acumular tudo isso para se tornar um deus no futuro. Quanto a Beelzebub, ele ficou muito tempo fora da consideração de Lelin. Ele saiu feliz com seus ganhos e se transformou em um beco escuro. Uma vez que ele se certificou de que ninguém estava por perto, a aura de Lelin se transformou na de um deus. Meu seguidor, Tif. Ele fez um chamado solene, e uma estranha energia se dispersou. Momentos depois, Lelin abriu os olhos, sua expressão parecendo estranha, com uma distância tão curta. Ele está no reino d'Ambrat? Uma sombra escura se movia em grandes velocidades através das amplas planícies. Parou de repente, revelando um rosto pálido e envelhecido. Ele parecia emotivo e estava até mesmo desmoronando. Ele imediatamente se ajoelhou no chão quando ele conseguiu sufocar suas próximas palavras. Meu grande senhor, Kukulkan. Você finalmente me ouviu? Esse homem se parecia muito com Tif, mas não era mais o garoto daquela época. Uma grande quantidade de energia circulou em torno de seu corpo. Meu Deus! Tif parecia firme depois de sua oração. Desde que a igreja de Eldad destruiu tudo o que ele tinha, ele se colocou no caminho da rebelião. Foi por isso que ele era um criminoso procurado em todo o mundo dos deuses. Felizmente, o poder que Lelin deixou para trás o ajudou no período mais difícil de sua vida. Como resultado, os falsos sobre Kukulkan que Lelin inventara haviam penetrado em sua fé absoluta. Eu não posso acreditar que senti o poder de você como eu saí para vigiar os adoradores do diabo, meu senhor. O corpo de Tif comprimiu em um fluxo de sombras, e acelerou em direção ao castelo Gloomwood. Ele foi ainda mais rápido que um profissional de nível 15. Ponto.
Ao mesmo tempo, no acampamento dos ogros. Rugido. Rugido. Os guerreiros de Ogro acenaram para os grandes martelos de guerra em suas mãos. Eles lutaram, usando magia como ajuda de vez em quando. Era uma pena que todos os seus esforços não passassem de uma brincadeira. Para os paladinos. Smith o mal, punição divina. A penetrante luz sagrada saiu da espada de Laurent e quebrou o martelo de um ogro em uma fração de segundo com sua imensa força antes de arrancar a cabeça dele. Por outro lado, os clérigos que haviam dominado magias divinas do Deus da Justiça também estavam matando os xamãs de ogres sem problemas. Como você ousa ver os humanos como comida? Os pecados desta tribo de ogros são imperdoáveis. Laurent limpou a espada na pele de um dos ogros ao lado dele, e mostrou uma expressão de desgosto. Carne começou a aparecer. Os ogros vis só merecem a morte. Os ogros no acampamento caíram no caos, apenas formigas para os paladinos e sacerdotes de alto nível. Um grunhido estridente soou do outro lado antes de suspiros baixos e silêncio. Foi inquietante. Conseguiu tirar alguma coisa deles? Laurent olhou para o agente de interrogatório da equipe enquanto ele saía, as mãos ainda tingidas de novo no sangue dos ogros. Eles não têm o maior cérebro, e o que eles têm é reservado para lutar e comer. Mesmo que eu tenha tentado o meu melhor, a única informação que recebi foi que o líder deles foi morto por um mago humano que escapou. O oficial pareceu levemente desapontado. Se ao menos pudéssemos usar um feitiço de extração de memória. Mas isso seria invadir o domínio do mal. Laurent estava descontente com a atitude e mentalidade do oficial, mas ele não queria criar nenhum conflito neste momento. Isso é o suficiente. No mínimo, a possibilidade do mago ser Leilin é alta. Provavelmente foi essa tribo de ogro que os atacou primeiro, forçando-os a retaliar, ele disse enquanto assentia. Então o que estamos esperando agora? Vamos atrás deles. Minhas ferramentas estão ficando impacientes. O policial lambeu os lábios, sua expressão nojenta e sinistra fazendo Laurent desviar o olhar. Ele se perguntou como alguém assim conseguiu se infiltrar na equipe de investigação. A equipe continuou sua jornada depois de limpar o local do ogro e se dirigiu para o castelo de Gloomwood. Eu tenho medo que eu não possa ficar por muito tempo. Leilin estava mudando seu disfarce no momento. Coisas que poderiam expor sua identidade, como o anel de magia, absolutamente não poderiam ser usadas. Ele até teve que alterar a cor do cabelo e mudar a forma do rosto. Mas, a julgar pelo ódio do Deus da Justiça por demônios, se seus seguidores descobrirem que há adoradores do diabo dentro deste castelo, ele ainda se esforçaria tanto e procuraria por mim? Leilin sorriu sinistramente. Padrão, etc. Por favor, info capítulo 869, Atuaja. Leilin se olhou no espelho e ficou satisfeito com sua nova aparência. Ele originalmente parecia um ocidental no mundo dos deuses, com cabelos louros dourados e claros olhos azuis. No entanto, seus cabelos agora estavam tingidos de preto e seus olhos eram de uma rica escuridão, com esclera vermelho sangue. Sua nova aparência exudou uma aura interminável de mal. Com essa extensão, acho que ninguém vai me associar com o jovem mestre da família Faulen. Leilin usava uma máscara de prata sinistra no rosto e desaparecia na escuridão. Obviamente, uma mudança na aparência não seria suficiente. Assim, quando Leilin reapareceu, todo o seu corpo parecia ter sofrido uma transformação ainda maior e mais aterradora. Ele parecia como se fosse alguém envolto em mistérios, uma energia sinistra envolvendo seu corpo com um traço encantador do poder das leis. Uma vez que toda a energia brilhante se fundiu em seu corpo, Leilin se parecia completamente com um demônio que havia ascendido do inferno e até mesmo a aura de sua alma havia mudado. Uma sensação de poder e perigo emanava de seu corpo em ondas, e o espaço ao redor parecia se dobrar sobre si mesmo, como se tudo estivesse sendo devorado. Isso era divindade. Somente um poder divino poderia realizar isso. Leilin agora se tornara um ser divino que captava algum poder no domínio do devorar. Essa imitação não é ruim. Leilin olhou para o seu novo eu e assentiu, em aprovação. Sua compreensão da lei do devoramento já havia atingido um pico. Somente depois que ele adquiriu a força divina e a divindade de Beelzebu, ele poderia avançar para se tornar um magus da categoria 7. No mundo dos deuses, isso seria considerado como tendo alcançado a divindade. Sua compreensão da lei não desapareceria com a reencarnação. Embora fosse difícil criar e extrair a divindade, do nada,
Ainda era uma tarefa fácil para o Shipai imitar a aura e aparência de um ser divino com o poder de devorar. Eu definitivamente não posso ascender à divindade somente no domínio do devorar. Mesmo se eu fizer isso, tenho medo de ser mandado direto para o inferno. Mesmo se eu for para lá no final, não posso ser jogado tão passivamente. Havia também outra vantagem de estar em sua forma atual. Seres divinos eram praticamente imunes a feitiços de vidência, e Leilin, uma convidada sobrenatural, era obviamente imune também. Seria uma piada absoluta se alguém tentasse obter mais informações sobre ele através da observação. O show começou. Leilin virou o olhar para a lua brilhante antes de sua silhueta de repente embaçada e desapareceu na escuridão. A maior parte da Trueoli da divindade de Beelzebub havia sido devorada por Leilin, junto com 100.000 anos de suas memórias como um demônio. Assim, todos os seus seguidores não passavam de seres trágicos na frente de Leilin. Tudo foi armazenado em seu Shipai, incluiu os métodos de Beelzebub para se comunicar com eles, os seus hábitos de disposição e até mesmo a lista de bispos e demônios em diferentes regiões do plano material principal. Os seguidores de Beelzebub foram incapazes de se esconder de Leilin, e assim Leilin já havia feito seus planos depois de passear pelo castelo. A encarnação deificada de Leilin chegou na frente de um vasto edifício. 2 guardas lá estavam cumprindo fielmente suas responsabilidades, certificando-se de que a entrada estava segura. Até os oficiais de segurança caíram nos ataques. Não é de admirar que pudessem realizar o sacrifício de sangue de uma cidade inteira com tanta descarada. Leilin pôs as mãos atrás das costas e entrou na mansão. No momento em que ele entrou na vizinhança, ele não pôde deixar de respirar fundo na aura do mal interior. Ele teria sido completamente incapaz de sentir as ondulações da alma tão precisamente sem a divindade que seu corpo atual possuía. Forças malignas continuaram a circular nos arredores de Leilin, tornando o brilho de sua divindade imitada ainda mais brilhante. Parecia que estava transformando sua pretensão em realidade. Olho do divino. Através de seus poderes divinos imitados, Leilin foi capaz de usar algo como a magia para se tornar invisível à segurança apertada. Depois que ela passou, ele seguiu seu instinto para uma passagem descendente atrás de um jardim de pedras que estava obviamente escondido. O fedor de sangue humano. E a aura de demônios de baixa classificação. Leilin fungou, mas não planejou seguir adiante. Quem é esse? Seu movimento havia alertado um guarda próximo, mas ele deliberadamente baixou a voz, parecendo que ele não queria explodir o assunto. Mas na escuridão, um punhado de seres sobrenaturais já se aproximaram de Leilin, obviamente com a intenção de montar um ataque furtivo. No entanto, quando ele viu essas criaturas de perto, ele não sabia se devia rir ou chorar ao vê-las. São estas em que você está confiando? Sacerdotes diabo como estes. Isso é um insulto. Através de sua visão noturna, ele já tinha visto quem era seu atacante, uma fusão de partes e cabeças de carcaças humanas gravemente danificadas. Parecia uma enorme bola de carne. Este demônio inferior era do nível mais baixo, e também era a bucha de canhão mais comum no 9º nível do inferno. O Shipai enviou os dados da criatura para ele, inferior diabo. Força, 3 agilidade, 1 vitalidade, 5 espírito, 0,1 descrição. Esta é uma criatura mágica comum encontrada no inferno, geralmente uma reencarnação de humanos enganosos. Seu que equivale ao de um ser humano retardado e é facilmente controlado por demônios de alto nível. Talentos: 1. Imunidade ao fogo, imunidade a envenenamentos. 2. Resistência ao frio. 3. Ataque ácido, Scrão, suas formigas humildes. Leilin disse friamente, usando a linguagem dos demônios do inferno. Instantaneamente, esses pobres demônios ficaram completamente indefesos sob Leilin, alguém que era tão bom quanto um arquidivo. Eles imediatamente caíram sob seu controle. Os vigias ficaram em estado de choque. Quem é você exatamente? Você não está qualificado para saber disso. Eles não se atreviam a retaliar, mesmo quando Leilin avançava. Naturalmente, isso era talvez porque eles sentiam a qualidade intrínseca de um demônio dentro dele. Uma vez que ele empurrou uma porta coberta de maldições de sangue fresco, uma sala que parecia um refeitório apareceu na frente de Leilin. Carne fresca e fumegante foi colocada na longa mesa de jantar, e muitos fiéis levantaram a cabeça para olhar para Leilin, que era um convidado indesejado e inesperado. Em seu choque, eles esqueceram de limpar o sangue remanescente do lado de seus lábios. O que está acontecendo?
Sibar, por que você deixou alguém de fora entrar? O nobre gordo sentado bem no centro parecia infeliz, e exibia uma expressão ressentida. O banquete sangrento. Esta não é outra das cerimônias favoritas de Beelzebub? Leyline reconheceu a cerimônia sendo conduzida. Todos vocês, vermes, você não sabe? A voz de Leyline era baixa, mas poderosa, explodindo com a dignidade da divindade. Esta é a força divina de nosso Senhor. Um diabo padre gritou de surpresa, e toda a sala de repente o seguiu enquanto se ajoelhavam diante de Leyline. Meu senhor, você não fez contato com seus seguidores por 20 anos. Lágrimas encheram os olhos do padre. Recebi o dom de nosso Senhor e me tornei seu escolhido e seu substituto para guiá-lo. Alguma objeção? Anunciou Leyline sem rodeios. Fingir ser o escolhido de Beelzebub e um ser divino permitiria que Leyline assumisse o controle de todos os seus seguidores, bem como de sua rede de sacerdotes no mundo material primordial. Este era o objetivo de Leyline. Ele ficou com ciúmes do que foi formado por 100.000 anos de operações de um arquidélio. Além disso, ele já tinha um Manderalk Plat. Absolutamente nada. O padre foi o primeiro a entregar sua lealdade a Leyline, caindo de joelhos e beijando as botas de Leyline. Espera, mesmo que ele tenha o favor de nosso Senhor e tenha ganho divindade, o que lhe dá o direito de nos controlar completamente. Um rei levantou sua opinião da multidão, sentindo que seus interesses foram violados. Mas ele foi silenciado pouco depois. Uma lâmina carmesim estava presa em sua garganta em uma fração de segundo, e o poder aterrorizante de devorar o sugou a seco em pouco tempo. Muitos respiraram fundo e outros gritaram de surpresa. O Devil Blow Dagger, mais objeções? A lâmina retornou à mão de Leyline enquanto a carcaça da realeza se transformava em cinzas, e em troca Leyline ganhou os respeitosos olhares de quase todos na sala. Como adoradores de Beelzebub, eles definitivamente sabiam o que o Devil Blow Dagger poderia fazer. Era preciso sacrificar a carne de mais de 10.000 humanos e sacerdotes de alto escalão para receber uma arma tão aterrorizante. Era preciso provar sua força para completar a cerimônia de sacrifício e sobreviver por tanto tempo, e o Devil Blow Dagger confirmou o de Leyline. Grande Senhor, nós juramos lealdade a você. Muitos seguidores cantaram. Muito bem. Nosso Senhor está atualmente ferido e precisa de tempo para se recuperar. Minha missão é agir em nome de seu consciente, e reunir todas as igrejas no mundo material primordial para restaurar a saúde de nosso Senhor com fé e seguidores suficientes. Leyline disse indiferente. Eu vejo. A maioria deles já havia adivinhado que Beelzebub estava ferido, mas a essa altura já era tarde demais para darem as costas a Leyline. Agora, eu darei a primeira missão. Uma equipe de paladinos está ainda em nossa direção, eu preciso da sua ajuda. Com sua divindade, ele foi um escolhido da igreja. Ele às vezes podia até mesmo anular a autoridade do chefe da igreja. Depois de confirmar sua identidade, Leyline implantou todos os seguidores com papéis específicos e ordenou que eles parassem com esses paladinos. Essas pessoas não eram páreo para eles, mas eles eram proficientes em tramas para protelar o tempo, bem como intrigas e intrigas. Capítulo 870. Deus falso. Além disso, pare de realizar sacrifícios de sangue em grande escala. Não há necessidade de tal atividade obstrutiva antes que você me ouça mais. Especialmente algo que atrairá a atenção das igrejas. Leyline as lembrou novamente, antes de sair. É claro, escolhido de nosso Senhor. O padre diabo respondeu sem hesitar, não que ele tivesse qualquer autoridade para ir contra as palavras de Leyline. Além disso, a razão para seus enormes sacrifícios de sangue era atrair a atenção de Beelzebub. Agora que ele já havia enviado um substituto, não havia mais necessidade disso. O substituto do Senhor, por favor, nos dê o seu nome. O velho padre demônio arranjou coragem para perguntar logo antes de Leyline sair. Meu nome? Leyline sorriu sob sua máscara. Meu nome é Kukulkan. O poder da fé veio essencialmente do medo e obediência, respeito e admiração, ou da força da alma. A divindade originou-se disso também. Com um nome específico, grande poder e falsamente assumindo a identidade dos escolhidos de Beelzebub, ele poderia ganhar a reverência desses adoradores do diabo. Ele poderia até disseminar e espalhar a fé de Beelzebub antes de usurpar tudo. No entanto, esta foi a única organização madura de Beelzebub que Leyline achou aceitável. Quando ele construísse sua própria igreja no futuro, essas pessoas não seriam de muita ajuda. Afinal,
Lei Lin não gostaria que sua própria igreja fosse um ponto de encontro para os adoradores do diabo. O próximo passo foi cancelar certos sacrifícios de sangue e rituais malignos que violavam seus valores fundamentais. Esse era o domínio de um Deus benevolente e também um passo essencial para um ser divino obter extensa aprovação no plano material primordial. Senhor Kukulkan, vamos fazer o que quiser e se preparar para a recuperação de nosso Senhor. Lei Lin foi surpreendido de seu devaneio, enquanto observava os seguidores do diabo gritando seu nome em voz alta. Uma energia especial, semelhante à força da alma, envolveu-o no ambiente zeloso. O falso poder divino de devorar quase saiu do controle e quis engolir essa energia para se transformar completamente, mas Lei Lin resistiu. O poder da fé? Lei Lin assinou internamente antes de desaparecer em uma sala privada. Você ouviu as ordens do Senhor. O padre demônio endireitou as costas e olhou para todos os seguidores, especialmente direcionando seu olhar para os nobres. Tendo perdido os poderes que o diabo lhe concedeu, a chegada desse ser divino permitiu-lhe recuperar alguma confiança. Faça as tarefas rapidamente para que possamos acolher os paladinos do Deus da Justiça. Não havia espaço para reconciliação entre adoradores do diabo e paladinos. Se eles se encontrassem, seria uma luta até a morte. Enquanto um paladino era mais que suficiente para bater uma sala inteira de adoradores do diabo, estratégia, alocação de mão de obra e ações ocultas tornariam as coisas difíceis para eles. Claro. Alguns dos nobres riram sinistramente, as sombras que eles lançaram na parede atrás deles parecendo demônios aterrorizantes. Não posso acreditar que tenho que jogar para me vestir como Deus e bancar o diabo 2 vezes por dia. Lei Lin tinha chegado atualmente fora da cidade. Ele olhou em volta, vigilante. Sua aparição de um poderoso ser divino não era senão um pretexto, e ele mesmo era apenas um mago de 10 graus. Se os devotos do diabo tivessem se rebelado contra ele, ele não tinha certeza se teria sido capaz de reprimi-los. No entanto, como ele tinha emprestado a aura superior de um demônio de alto nível, ele estava certo de que não perderia. No entanto, ele fingindo ser um ser divino, além de ter a daga do sangue devil, foi o suficiente para assustar aqueles seguidores. Além disso, aqueles que ofereceram sacrifícios aos demônios já tinham algemas em suas almas. Se eles não desejassem ser torturados, mesmo após a morte, eles teriam que agir de acordo com os desejos de Lei Lin. Comparado a lidar com aqueles seguidores de baixa classificação, isso precisa de mais atenção. Lei Lin se recompôs com um leve suspiro, e um fio de chamas apareceu em sua figura, assumindo a forma de uma serpente de asas de fogo. A pequena chama iluminou a Gloomwood, dando uma sensação demoníaca. Ele está aqui. Lei Lin virou-se rapidamente. Um espírito negro corria para ele tão rapidamente que não podia ser seguido a olho nu. Barreira avançada. Proteção avançada. Invisibilidade avançada. Algumas barreiras de feitiços enormes foram erguidas, separando a área do mundo exterior completamente. Um profissional de alto nível. Não, ele é ainda mais forte que Old Jiboruji, quase uma lenda. Lei Lin avaliou internamente quando a pessoa em quem ele pensava chegou à sua frente. Tif. Poder formidável divina circulou em torno da área, fazendo Lei Lin parecer um deus como ele chamou para Tif. Ao mesmo tempo, a aura de sua forma original também saiu de seu corpo. Você não é meu Deus, mas você tem o poder dele. Tif estava de fato em pé na frente de Lei Lin, mas ele não se parecia com seu eu anterior. Seu cabelo estava agora grisalho nas têmporas, e seus olhos vigilantes olharam inabalavelmente para Lei Lin. Lei Lin sentiu vários feitiços de sondagem direcionados a ele imediatamente. E se não fosse pelo fato de que ele era o corpo original e tinha a ajuda do Aiship em esconder suas habilidades, teria sido difícil lidar com o sujeito. O brilhante poder divino flutuou acima da mão de Lei Lin enquanto ele encarava Tiff nos olhos. Então, você ainda tem alguma suspeita? Eu não ousaria. Você é a favorita do meu senhor. Tiff pressionou a mão direita contra o peito dele como uma forma de respeito e curvou-se, mostrando seu reconhecimento da identidade de Lei Lin. Seres fortes como esse não eram facilmente subjugados. Honestamente, se Tiff fizesse qualquer movimento, ele teria descoberto que Lei Lin era apenas um falso deus pretensioso. Uma vez que ele descobrisse isso, cuidar de Lei Lin seria tão fácil quanto estourar uma bolha. Desde que você me convocou, o que posso ajudá-lo? Tiff ainda parecia suspeito sobre toda a situação.
Nosso Senhor já derrotou o arquidélio Beelzebu e eu recebi ordens para assumir tudo que Beelzebu tem no plano material principal. Ele manteve a verdade. Tif era a única pessoa que Lei-Lin mais confiava aqui, mesmo que ele parecesse duvidoso de tudo agora. Mesmo que o garoto decidisse ir contra ele, Lei-Lin poderia usar o poder que ele havia deixado com Tif para fazê-lo voltar atrás. No entanto, ele foi capaz de usar a energia que deixei para trás como uma base para receber poderes mágicos e se tornar semelhante a um detentor da linhagem. Ou devo dizer minha escolha. Ele é um tanto talentoso. Lei-Lin parecia ter visto além da fachada de Tif. Você derrotou Ashdevil? O rei soberano da Gula. A voz de Tif involuntariamente se partiu. Ele obviamente ouvira falar desse boato que agitava a terra. A lealdade desses adoradores, que já haviam perdido as habilidades mágicas do diabo, havia sido abalada por muito tempo. Alguma informação se espalhou. Os adoradores no plano material principal eram rasos. Se Lei-Lin tivesse esperado fazer o seu movimento algumas décadas depois, o pessoal de Beelzebu teria desaparecido quase completamente. Felizmente, esse não foi o caso. Milímetros. Vou precisar da sua ajuda. Quanto de mão de obra você tem no reino Dambrat? Perguntou Lei-Lin. A menos que seu passado não fosse ideal, uma lenda próxima como Tif teria uma certa influência. Criei uma organização com fé em Nosso Senhor. Existem menos de 300 seguidores no momento, e o mais bem classificado entre eles é um barão. Tif cerrou os dentes e disse a Lei-Lin, a contragosto. A familiar supressão da alma era muito forte para ele, e ele não tinha escolha a não ser falar a verdade. Uma organização em adoração a mim? Lei-Lin ficou muito surpreso. Para sustentar uma organização em miniaturas sem o apoio do poder divino. Ele tem muito potencial. A diferença entre os deuses verdadeiros e falsos era que eles podiam conceder aos seus sacerdotes magias divinas e outros poderes, variando de 1 a 9 graus. Com o grande poder que separa seus planos e o plano material principal, a mais alta classificação de um poderoso demônio, o demônio poderia conceder aos seus adoradores o 5º lugar. Qualquer coisa que precisasse de um sacrifício de sangue para passar, ou ter alguma outra restrição. Esse tipo de adoração de falsos deuses sofreria uma repressão unânime dos verdadeiros deuses. Semideuses eram semelhantes. Sem poder suficiente para conceder magias de alto nível a seus seguidores, eles não eram amplamente difundidos. O deus da cobra emplumada, Kukulkan, que Lei-Lin inventara anteriormente, era um semideus sobrenatural que ainda dormia profundamente. Ele não seria capaz de conceder nem mesmo um feitiço de Rancon. Lei-Lin sentia um respeito especial pelo fato de Tif ainda poder sustentar a adoração a Kukulkan sob condições como essas, a ponto de atrair um barão. Enquanto ele usaria seus próprios métodos para isso, ainda era bastante surpreendente. Mas eu não posso deixar essa situação continuar por muito tempo. Em breve vou ter que dar-lhes alguma esperança. Lei-Lin decidiu. Um deus que era incapaz de responder às orações e conceder feitiços seria eliminado como Beelzebu mais cedo ou mais tarde. Se a sua forma original ainda está se recuperando de seus ferimentos, não faz sentido para mim conferir feitiços divinos em seu lugar. A forma original de Lei-Lin como um Sete Magus próximo era de outro mundo, e a vontade mundial do mundo dos deuses era hostil ao seu poder. Sem mencionar a quantidade de energia que seria consumida ao cruzar a concha da esfera de cristal. Se ele usasse sua forma original para conceder feitiços divinos, ele iria, rapidamente falir e até morrer. A única maneira é avançar para se tornar uma lenda e condensar a minha força divina. Ao fazer isso, terei a capacidade mais básica para responder aos meus seguidores. Lei-Lin rangeu os dentes. Devoto seguidor do Nosso Senhor, Tif. Eu tenho algo para você fazer. Vamos nos encontrar na capital do reino Dambrat.